Olá, nossos amigos do Quina do Mundo, estamos de volta e de uma maneira muito especial hoje. Estamos aqui direto dos estúdios Quina do Mundo. Né? Os estúdios internacionais, hein? Internacionais, Quina do Mundo, também conhecido como a varanda do André. E, porra, um prazerzaço estar pessoalmente com vocês aqui, né? Depois de tanto tempo. Fazia tempo, hein, meu? Finalmente a gente conseguiu se encontrar, né? Ao vivo, né? Fazendo testes de filmagem e tudo. Não sei se vocês vão ver nossas caras feias dessa vez, mas um próximo talvez, né? Pelo bem de vocês é bom não ver, né? Mas tudo bem. Beleza, galera, como sempre, sou eu, Thiago Januzzi. Tô aqui com meus amigos André Gomes. Fala, galera! Skinners! Paulo Jabardo. E aí, pessoal? E esse é o Quina do Mundo. Vamos discutir coisa séria hoje? Ou vai ser galhofada que nem a gente tem feito muito? Galhofada sempre tem, né? Não tem jeito, né? A gente tenta, mas não consegue. Bom, antes, a gente tem uns recadinhos aí pra dar pra galera, né? Assim, quem não segue o Quina do Mundo, por favor, seguir, escutar, de preferência pelo YouTube, dar aquele likezinho, sininho, subscribe, mandar um pix também. Se não puder pix, manda um nude também que a gente aceita, sacou? E é isso aí. Camiseta, quem quiser, manda um inbox pra gente que a gente providencia. Que mais? Não, é isso aí. Pô, mas pelo menos fala o que a gente tá vendendo antes de pedir dinheiro, né, cara? Não, mas aí fica ruim, né? O produto é tão ruim que se eu for anunciar ele antes, não vai vender nada, cara. Né? É meio estranho mesmo. Vamos lá. Bom, qual é o assunto de hoje, pessoal? Moralidade. Moralidade. Deus e moralidade. Deus e moralidade? Então, quando a gente fala de moralidade, é difícil não falar de Deus, né? Na pegada. O problema fica o seguinte: quem não acredita em Deus? Será que é um bando de depravado imoral, estuprador, assaltante de banco? Bom, assaltante de banco até que é uma coisa boa. Sim, né? Eu acho. Dependendo né? De que banco, sim. Tem uma questão, né, que se escuta muito quando se fala de moralidade. Um argumento que muitos religiosos usam é que sem Deus seria o compasso básico para uma vida moral, né? Então, assim, ou seja, e aí tem uma série de problemas que você pode ter com isso, né? Ou seja, é Deus que você obedece à regra moral porque Deus mandou, ou pelo medo do castigo também? Mas eu não acho que tem a ver com Deus, cara. Bicho é moral, tem moralidade. E não, duvido que vá o bando de porquinho da Índia vá aos domingos à igreja. Né? Então, essa é uma questão interessante, né? Quando a gente fala assim, quando a moralidade vem de Deus, que isso tem muito religioso falando isso de maneira categórica, ou seja, é basicamente assim, a principal desculpa que muita gente tem para acreditar num Deus, né? Você tem a primeira, como é que é feita essa relação entre Deus e moralidade? O que é? Deus projetou o cérebro humano para ter certas regras morais? Ou é um livro você tem um livro que tem um monte de regrinhas que você tem que obedecer? Porque aí fica aquela questão, piratear filme é imoral ou moral? Exato. E tem isso é o chamado de voluntarismo teológico, né? Ou a teoria do comando divino. Que, segundo essa teoria, algo para ser moral tem que ser algo comandado por Deus, né? Balela. Aí, lembrei, inclusive, tá? Você tá blasfemando metade das religiões aí. Isso é blasfêmia pra mais da metade das pessoas do mundo, se bobear. Mas lembrei, inclusive, no filme do Mel Brooks, os passarinhos aqui, efeito sonoro ao vivo aí do Quina. Contratamos passarinho pra fazer o... Que aparece Moisés, né, que é o dos mandamentos. Isso. Moisés, o Pentateuco. Aí ele chega lá, Moisés, né, e é o Mel Brooks interpretando Moisés, né, o Mel Brooks é genial, né. Aí lá, Deus, tô aqui pra passar os mandamentos pra você e você vai passar pro povo. Beleza. Aí ele sai, né, com as 3 tábuas, né. Povo de Israel, estou aqui com as 15. Aí caiu 10 mandamentos de Deus. E os 10 mandamentos basicamente seriam um dos códigos divinos, né, de comportamento moral, né? A gente tem, e é curioso que ele fala de 10 mandamentos, né? Porque tem muita gente brigando, falando que a base da nossa justiça são os 10 mandamentos. E se você for ver, eu acho que pouquíssimos dos mandamentos ali são considerados crimes na maioria das sociedades. Pelo menos das sociedades seculares. Tá, mas aí eu acho que você entrou num ponto bom. Porque assim, pra gente tentar entender esse assunto, a gente tem que tentar entender o que é moralidade.
Então, para muito religioso e em diferentes religiões, moralidade é seguir a vontade de Deus. Mas isso não pode ser, cara. Então, calma aí. Não, pode não ser pra você, mas pra muita gente é, cara. Pra muita gente Entendeu? é, ok. Mas vai lá. Eu falo que é moralidade, a definição de moralidade. Não tem definição. Os filósofos estão brigando com isso desde Platão, entendeu? Não, mas assim, se a gente for pegar num sentido bem amplo, a gente pode dizer assim, que moralidade é aquilo que as sociedades aceitam, né? O que é uma coisa aceitável, mas não é necessariamente uma lei. Eu acho que até dá pra fazer um paralelo com lei, por isso que eu achei interessante esse gancho. Porque, por exemplo, roubar é um crime, certo? Mas, por exemplo, se eu tô morrendo de fome e eu roubo um pão, é um crime, mas é moralmente mais aceito. Correto? O que vocês acham? Sim. E a legislação. Exato. A legislação e a prática da legislação reconhece isso. Exato. E outra coisa, agora eu vou pegar outro exemplo. Eu traí meu parceiro. Não é um crime, mas não é moralmente aceito fazer isso. Então, assim, as regras morais, elas não são regras escritas, né? São regras silenciosas da sociedade que vão se formando conforme o tempo. Aí que tá. Essa questão do argumento divino é muito complicada, né? Porque assim, eu acho que tem muito a ver com a questão do medo da punição, né? E aí tem uma frase muito boa do Einstein, que ele falava, né? Essas pessoas são só boas por temer o castigo, almejarem recompensa, então realmente somos um grupo muito desprezível, né? Eu acho que ele acertou na parte desprezível, mas tudo bem. Então, mas aí eu fico pensando o seguinte, cara, se a fé veio depois da criação da humanidade... E aí eu tô falando cientificamente. Não, mas aí tem uma questão fundamental, que é interessantíssima, que você ponto está colocando. Eu não acho que veio depois, eu acho que veio junto, né? O que é humanidade, tá? Então, assim, se tem algo que eu acho que caracteriza o ser humano, né, é o que a gente tá fazendo aqui, é a linguagem. Opa! Tá? Então, assim, eu acho que vem junto, né, os dois. Qualquer noção abstrata depende de linguagem, tá? Porque a gente vê assim, porra, o pessoal, eu nunca tive cachorro, nem bicho nenhum, mas a pessoa conta o pessoal fala de comportamentos morais de cães e coisas desse tipo, né? Macaco, tem experimento com macaco, né? Se oferece você dá mais pra um certo indivíduo, né? Eles ficam putos, entendeu? Mas eu acho que dá pra explorar mais essa parte, né? Assim, porque Fala, André. Não, porque assim, só pra terminar. Na minha visão, tá bom, a moralidade veio após pra mim. Porque é muito difícil entender a diferença, pra mim, entre ética e moralidade. Pra mim, ética é o agnóstico, é o não ter religião, não ter fé. E quando você coloca uma fé, você chama aquilo de moralidade. Tá, não, faz sentido o que você tá falando. Mas como eu não tenho fé nenhuma, então pra mim os dois são a mesma coisa. Então eu não discuto. Então tá bom. Pra mim essa questão fica vazia se você pensar desse jeito. Tá bom, mas então são conceitos diferentes pra você? Então não são. Não são iguais. Não são. Então o Paulo Jabardo é ético ou é moral? Porra, tem dia que eu sou ético, eu já fiz minhas cagadas, eu não sou santo, tá? Eu imagino que eu sou... Não sei se eu sou melhor que a média, mas não sou particularmente ruim, vai. Olha, acho melhor não puxar a capivara de ninguém, que vai ficar feio pra gente, coisa né? Pega Vamos, deixa pra lá, deixa quieto. Chega, falou. Obrigado, galera. Valeu. Não, tá ficando perigoso esse podcast. O problema fundamental que a gente tem aqui é o seguinte, quando a gente fala, é muito fácil você dizer, sei lá, pô, tamo aqui e eu vou lá e dou um tiro no Janus e esfaqueio aqui o André. É fácil fazer isso, entendeu? Sim. É fácil dizer que, porra, eu sou um monstro. Né? O problema são as linhas cinzas. Então vamos pegar um problema que tá um problema discutindo seriamente agora na sociedade, né? Casamento gay, agora isso já passou, mas ainda é uma questão. Mas toda essa questão de sexualidade, feminismo, não sei o que, tá aí, cara. Não, aborto, é sempre... entendeu? Exatamente, né? Então, como é que a gente resolve isso, tá? Pra mim, eu defino moralidade... E aí eu tô seguindo um cara... O cara é um puta de um babaca, mas ele acho que ele acho que até sei que sintetizou bem o assunto. Que é um americano lá chamado Sam Harris, né? E ele definiu moralidade... Achei que você ia falar do Pinker, mas tudo bem. Não, então, o Pinker... Eu já li vários livros do Pinker, eu acho que ele tem umas ideias boas, mas aí ele despirocou completamente. Não, e o Sam Harris... Mas o Sam Harris é pior que o Pinker. Sim, né? concordo com você.
Tá? Mas ele escreveu um livro que é uma das minhas recomendações, tá? Que é o The Moral Landscape, né? O Paisagem Moral. Tem tradução em português, agora eu não lembro direito o nome, tá? E basicamente ele define moralidade como o bem-estar de seres conscientes. Tá. Né? E aí eu coloco mais. Qualquer outro tipo de moralidade não me interessa discutir. O que pra mim é isso que interessa, entendeu? Então se eu não tô afetando outras pessoas de algum jeito, não me interessa discutir, cara. Realmente assim. Então se tem dois gays, viados ou qualquer termo pejorativo, não me interessa, é problema deles, não tô machucando ninguém, então não tô fazendo nada, tá? Então assim, a única coisa que me interessa é isso. Qualquer outro tipo de moralidade. Então, quando eu falo, não, moralidade é seguir a vontade de Deus. Porra, eu não acredito em Deus. Mas então, aí eu acho que depois a gente até volta na parte biológica, mas aí você entrou num ponto que eu acho que um dos grandes filósofos que trabalha na questão de moralidade é o Kant, né? E o Kant ele também acredita que moralidade é uma coisa que independe de religião, de Deus, e ele acredita na universalidade da moralidade, né? Que é o famoso imperativo categórico, né? Que são as obrigações morais baseadas na razão, né? São universais, necessárias e incondicionais, né? E a teoria base, você tem os imperativos hipotéticos, né? Que são condicionados, né? Se você fizer X, você vai ter Y, né? Mas são mais ligados à prudência. O kantiano fala o seguinte, ele percebe que o ser racional nunca deve ser tratado como meio, mas como fim em si mesmo, né? Então, por exemplo, esse copo quebrou, eu vou jogar ele fora, né? Mas se esse copo é um ser racional, ele não pode ser tratado como um objeto, né? É basicamente isso, né? Claro, estou simplificando de maneira bem rasa, mas a ideia é essa. O copo tá meio raso aí, cara. Tá meio Tem que encher. Agora, pra mim, a moralidade e a gente já deu exemplo aqui. Moralidade é super subjetivo, interpretativo e depende social e cultural. Você acha mesmo isso, cara? Ó, vamos com exemplos, que eu sou o cara dos exemplos porque eu sou de humanas. Dá pra explorar bastante isso aí. Vamos lá. E já tem experimentos morais em relação a isso. Cara, você é o maquinista do trem. É o clássico. É o dilema do bonde. Do bonde, do trem. E você tá indo em direção você tá indo e você vê que tem um problema lá na frente. Que, cara, você tem duas opções. Ou você atropela 10 pessoas, eu vou dar vamos pegar isso direitinho? Então pega exatamente o que é. Ó, vai. O dilema do bonde básico, né? Inclusive tem até umas pesquisas interessantes sobre isso. O dilema básico do bonde é esse, né? Tem 5 pessoas que estão amarradas no trilho do trem, né? Você é um maquinista, você percebe, e você pode ter a opção de mudar mudar a via. Você consegue. Só que mudando a via, você vai atropelar um cara que tá passando ali. Você não vai matar uma pessoa, né? Nesse dilema básico, é correto você matar essa pessoa pra salvar 5? Aí tem gente que fala assim, ok, por quantidade, porra, é melhor realmente cair é melhor cair um avião, um Learjet com piloto ou um Boeing com 300 pessoas. Não, mas tudo bem, mas mas eu pergunto pra vocês, pessoalmente, o que vocês acham? Porque eu conheço isso, e é foda, cara. Não, mas assim, a gente pode complicar essa situação. Não, você conhece a pessoa. Não, então, a segunda parte disso é assim, ok, a maioria das pessoas que responderam disseram, não, cara, eu desviaria e mataria uma pessoa só e salvaria 5. Aí tá bom. Aí o próximo estágio disso e se essa pessoa fosse sua mãe ou um parente seu? Dá pra complicar. O que você faria? Você mataria o problema sua mãe ou mataria 5 negócio. pessoas? Esses dilemas morais, isso acho que é esse exercício, por exemplo, que os caras fizeram, foi pra... A gente fica falando esse dilema morais que não acontece no dia a dia, raramente acontece. Mas são interessantes. São interessantes, mas eu acho que o objetivo deles não é tanto ver o que é moral, o que é imoral. O objetivo deles é muito mais estar no sentido de mostrar que existe uma certa universalidade na moral dos indivíduos. Então, por exemplo, eles vão lá em tribos isoladas ou semi-isoladas. E lógico, não dá, você não vai falar de trem. Um jacaré lá. Né? Você não vai falar de trem pra um índio isolado, entendeu? Mas você pode. Eles meio que transformam um pouco o caso, tendo a mesma situação, com coisas que seja adequada à realidade deles. E o resultado é praticamente o mesmo. Tá? Então eu acho que quando o pessoal faz. É muito fascinante isso aí. Então, mas tem uma pesquisa do Peter Singer que é muito interessante, que esse dilema do bonde, feito em várias culturas diferentes, de maneira geral, 90% das pessoas acham que é aceitável você matar uma pessoa para salvar a 5, tá?
Mas eu vou trazer um outro para vocês agora, que também faz parte dessa pesquisa. Você tem 5 pessoas internadas no hospital, terminais, e as 5 pessoas precisam de um transplante de órgão urgente, né? Por acaso, tem uma cara na recepção, um maluco lá que tá esperando alguém, que é compatível com as 5 pessoas se ele tem os 5 órgãos que poderiam ser doados. É moral você sacrificar esse cara para salvar 5 pessoas que estão hospitalizadas? É correto fazer isso? Então, é por isso que eu comecei falando que moralidade é muito interpretativa e depende da cultura. Não depende, esse é o negócio, isso independe da cultura. Justamente, acho que a ideia disso aí independe muito da cultura, cara. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que essa... Vai contra tudo que eu acredito. Mas é justamente o que a gente inseriu. Agora, não só... Eu vou salvar 5 pessoas, não sei o quê, mas eu estou matando uma pessoa. Exato. Entendeu? Então, por isso que eu tô te falando, tem uma base mais biológica, fundamental, que tá atuando aí. Eu vou falar um terceiro agora, e esse é o mais assustador pra mim, né? Porque assim, você vê uma criança que tá se afogando num lago, mas pra salvar ela, você vai, cara, arruinar a sua roupa. Roupa? Ah, vai se foder. Foda-se. Não vai se foder, não. Esse tipo de coisa acontece, cara. Olha, então, 97% das pessoas salvariam a criança, e é o mesmo número que a gente tem com o hospital. 97% das pessoas acham imoral você sacrificar a pessoa pra salvar os outros. Mas 3% das pessoas acham que prefere que a criança se afogue do que estragar a roupa delas. Isso eu acho meio assustador, mas tudo bem. É impressionante. É impressionante. É realmente impressionante, né? Mas se você começa a ver essas coisas, assim, não vai ter solução, entendeu? Porque não... E aí que tá o negócio. Quando eu falei lá que eu defino moralidade como bem-estar, né? A gente tem que enxergar, a gente tem que comparar alternativas, certo? E a sacada é a seguinte, muitas vezes a gente não sabe qual que é a melhor alternativa. Uhum. Então, na hora que você enxerga a questão de moralidade, pensa como dieta. A gente sabe, é lógico, cara, é melhor comer verdura do que tomar ácido de bateria. Tá? Isso é meio... assim, não tem muita questão, né? Mas só comer verdura, só comer alface, você vai morrer, cara. Entendeu? Então, e aí? Comer um churrasco assim... Então tem coisa assim, a gente sabe muito sobre dieta, mas não sabe tudo. Uhum. Tá? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Então, nessas questões, aí eu acho que vai além da questão de moralidade, vai muito na questão como o nosso cérebro funciona. Sim. Né? Porque esses experimentos vão... muitos desses experimentos mostram que independe de cultura, sociedade, qualquer coisa. Eu acho que assim, a moralidade... ela não é absoluta no sentido de ser algo rígido. Ela vai mudando de acordo com o tempo. Né? Ela depende do zeitgeist do tempo, só que você tem alguns princípios, né, que eu acho que é a própria questão do altruísmo mesmo, que eu acho que por bem ou por mal, e tem pesquisa para isso, não sou eu falando, é o Dawkins falando, posso até pegar depois os dados aqui, que levam a crer que assim como, por exemplo, nós temos, vamos falar, por exemplo, de desejo sexual. A base do desejo sexual é a reprodução, certo? Né? Hoje, a gente não transa, não para reproduzir necessariamente. A moralidade, o altruísmo básico, eu acho que ele tá nessa parte também, né? Ele é uma estratégia de sobrevivência do ser humano, né? Que não mais opera da maneira mais básica, biologicamente falando, né? Foi construído socialmente, culturalmente, em algo mais complicado, né? Mais complexo, né? Então, o Dawkins ele fala muito nessa questão que geralmente quando você vai ser altruísta, aqui a gente não pode falar isso de cidades grandes, mas imaginem a gente vivendo em comunidades pequenas, de 40, 50 pessoas. Todo mundo ali, em alguma medida, é teu primo, é teu tio, é teu irmão, tá ali. Então, se você dá a tua vida para aquilo lá, os teus genes estão sendo favorecidos. Tá. Indiretamente, via eles. Então, ou seja, se a comunidade sobreviver... Então, mas isso aí é o que ele chama do altruísmo de parentesco. Isso, exatamente. Porque, por exemplo, quem você vai ter uma matilha de lobos lá, que eles vão se ajudar, eles vão colaborar um com o outro, né? Só que vai além disso, né? Você tem outros tipos de altruísmo, e digo no mundo animal, né? Não necessariamente no ser humano. O ser humano com certeza. Não, aí eu não sei. Eu não sou biólogo, tá? Mas o que eu sei, justamente, tem um pessoal propondo que é evolução de grupos, né? Que é altamente controverso e a maioria dos biólogos discordam, tá? Não, mas... Porque geralmente eles vão tender a
parentesco. Não, mas o que eu tô falando é o que chama do altruísmo recíproco, né? É aquele assim... Tá. Que aí ele tem muito mais a ver com a simetria das capacidades e necessidades de cada espécie. Então, por exemplo, a abelha precisa do néctar, correto? A flor precisa da abelha para polinizar... Sim, é simbiose, né? Então, exato, né? Então, isso ocorre. Sim. Tem um outro tipo também, que é o de dominação, que isso é interessante, né? Que você tem, por exemplo, algumas espécies de ave, que tem uma que eu acho que eu achei cuco, massa, né? Achei um bom nome dessa aqui, tagarela árabe. Porra, é que essa, mano? é uma ave, né? Que ela exerce dominação no grupo, dando comida pros outros. É propina, né, queridão? Mas então, mas aí que tá. A gente é expert Ela compra, nisso, né, ela cara? compra ali o respeito. Não, mas então, e a... mas não é só isso, né? Ela se expõe mais pra pegar recurso, né? Ela consegue mais comida que os outros, né? Então é a estratégia evolutiva, né? O ser humano, eu acho que, por bem ou por mal, tem um pouco de todas essas, né? E imagina, mas é o que você falou, imagina uma comunidade primitiva, claro, se você, ao mesmo tempo que você vai ter esse altruísmo de parentesco, de sobrevivência, você vai ter também essa xenofobia básica, sabe, de qualquer outsider é uma ameaça pra você, né? Mas ao mesmo tempo você vê algumas espécies, ou sei lá, matilhas, ou grupos, que, cara, o cara tá velho, o indivíduo tá velho, tá ferido, tá doente, mano, vaza, deixa morrer, porque isso enfraquece o grupo. Isso de boa, valeu, maluco? Vaza, porque a gente precisa sobreviver como Não, grupo. isso E aí, tem talvez... sociedades humanas que fazem isso também. E, cara, indiretamente, a nosso capitalismo faz isso. Sim. Entendeu? Fora grupos especiais, nunca ninguém reclamou de aposentadoria ser muito alta. Pois né? é. Então imagina no Brasil aí. Então, a gente manda o cara na miséria. Se a pessoa tá com dificuldade, por exemplo, se um velho tem dificuldades sérias aí, porra, tem alguma doença, não sei o que, isso, cara. Vai ser um puta de um peso pra família, entendeu? Não vai ter pra onde colocar, né? Não vai ter ajuda de ninguém e acabou. Então, entendeu? mas E a eutanásia? Não, isso eu acho interessantíssimo, né? Porque eu tava, até inclusive, eu tava conversando com um amigo meu ontem sobre isso, que é essa questão também que é uma liberdade que a gente não tem, né? A liberdade de decidir como você vai morrer, né? Mas isso não dá. É aquela lance. Por que não? Ué, não. Ok. Se você tem a possibilidade de fazer e à vontade, ok. Agora, isso que você falou, eu acho que... Mudando um pouco aqui o discurso. Mano, a galera se mata. A galera se suicida. Não, mas isso... Suicídio é crime, você sabe, inclusive. É crime. Suicídio é crime. Não, eu sei que é crime. Não, mas eu acho que o problema que você não tá pegando é o seguinte: qualquer um de nós aqui quiser se suicidar, vai lá, aqui, cara. Aqui tem a telinha aqui anti-criança que não segura muito, não. É só querer que 3 minutinhos a gente pula. Galera, se matar, todo mundo consegue na hora que quiser. Numa boa. Não, mas não é. Mas quem quer se matar geralmente, aí, eu não tô falando, é lógico, como tem suicídio, tem gente que tá bem fisicamente, teoricamente, tá bem e tá se matando. Mas, estatisticamente falando, né, esse problema é o cara que tá doente. Quer dizer, ele tá numa cama e não consegue fazer nada. Tudo bem. E ele não tem opção, cara. Não, e é o seguinte, e o que eu acho intrigante, peculiar, sei lá, não sei a palavra pra isso, mas, cara, se você tem uma constituição social como o casamento, se você assinou um papel como casamento, e você tiver num estado que você não consiga transmitir a sua vontade, segundo parafraseando o Sérgio Moro, como é que ele chama? A conja, ela pode, ó, desligar o aparelho, maluco. E Tá acabou. off ali, né, cara? E aí tem umas outras coisas que são sinistras. Eu lembrei daquela piadinha, né? Que na aula do hospital tá morrendo um monte de gente. Tá claro, porra, o que tá acontecendo, né? Aí chega a tiazinha da limpeza, né? Vai ligar o aspirador de pó pro chão. Tomada, liga. Cara, você sabe que esse tipo de coisa é muito mais comum do que parece, né? Esse tipo de erro isso acontece. E aí tem um monte de procedimento, assim, em tudo quanto é área. Que você fala, por que alguém fez isso? É porque tem alguma coisa desse tipo que acontecia, né? E aí o pessoal faz uma norma fodida disso aqui e ninguém nem sabe por que é o bagulho. Mas a gente falou no episódio passado. Botar o gato no micro-ondas, né? A gente falou no episódio passado que era distopia e utopia, que não existe, não criam leis pra algo que não acontece, né? Né? Tipo, não, sei lá, não pode
tomar leite com chupar manga. Aí me nego põe uma lei nessa porra. Por quê? Porque alguém fez essa porra. E aí tudo bem, aí fudeu, roubou o leite da fazenda e roubou a manga do Nholau. Foda-se. Goiaba do Nholau, né? A goiaba do Nholau. Mas tem uma coisa que é o seguinte, não é só isso, que a cônjuge pode desligar isso. Isso tá na lei, é permitido. Crime. É o lance do... Como? É crime. Não, não, negativo. É um direito. Não, acho que a gente tá falando de coisa diferente aqui. Pera Deixa eu voltar ao assunto. Não tá prestando atenção, seu Januzzi. Se pessoas são casadas, eu não sei com união estável, mas casamento sim, oficializado, no cartório, não na igreja, no templo, nada não. Se um dos dois tá numa condição de saúde que ele não consegue mais expressar a sua vontade e é algo que não é irreversível aos olhos da medicina, a cônjuge pode tomar a atitude de desligar o aparelho. Permitido? É permitido. Sim, então tá, ela não incorre em crime, não. Agora, tem um outro que é mais sinistro ainda. Isso acontece muito mais do que a gente gostaria, muito mais do que a gente quer saber ou gostaria de admitir. Mães que matam. Tem muita mãe que mata os filhos assim que nascem, e quando diagnosticado que elas estavam com depressão pós-parto, elas são inocentadas. Tá no Código Penal isso, cara. Tá, não, mas ela tá numa condição que é... Não, então, aí entra aquela questão moral, né? Que a gente tava discutindo desde o começo. Se a gente pega uma pessoa, vai lá e esfaqueia lá no meio, uma pessoa aleatória na rua, porra, é um monstro. Mas aí você prende a pessoa e descobre que tem um tumor do tamanho de uma bola de tênis na cabeça, né? E nesse caso, André, é crime sim, né? Mas é um infanticídio do artigo 123, né? 123 do Código Penal, que é matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante ou após o parto. Ou logo após o parto. 2 anos de detenção. É isso, mas não é nenhuma mãe que tenha provado que tem essa depressão pós-parto vai pra cadeia. Crime. Não disse que não era crime. Eu disse que não costuma se punir. Outro exemplo é o pai, aí eu chamo do pai, porque eu percorri muito esse assunto na gravidez da Alice, que pais, na época que ela estava sendo gestada, talvez o meu radar tenha apontado mais para esse assunto, que era pais que esqueciam os filhos no banco de trás do carro, iam trabalhar e quando voltavam as crianças estavam mortas. Cara, era muito frequente, todo mês eu me deparava com uma notícia dessa. E é óbvio que é a mesma coisa agora, eu não paro de ver de Jeep na rua, porque eu entrei numa concessionária e procurei um Jeep, agora só tem Jeep. Enfim. Não, mas seu problema... O que acontece é o seguinte, isso acontece muito, e ok, é um crime, só que a punição é a perda do filho, porque não foi intencional. A punição, sim, você vai ser julgado, vai ser condenado, mas a pena provavelmente vai ser trabalhos comunitários, e a perda que ele teve já é como se fosse a punição. Não manjo eterna. Cara, mas assim, eu não sei qual que é a prática também, eu nunca fui atrás, mas porra, é o tipo da cagada que qualquer pessoa pode cometer. Sim. Você se distraiu, tá lá, se a criança tá quietinha lá, não sei o quê, né? E você quer punição maior do que perder o filho? Não tem. Então, assim, você vai fazer o quê? Já teve uma tragédia, vai colocar outra tragédia em cima? Não, se eu fizesse né? isso, eu me levo pra cadeia, me foda, me esquece. Eu não ia conseguir viver com isso. Tá, que eventualmente, eu não duvido muito disso, que vai ter algum pai psicopata que faz isso meio que de propósito pra conseguir tentar escapar. Deve ter mesmo, cara. Deve ter mesmo. Né? Não deve ser comum, certo? Sim. Não deve ser comum. Não é tão comum. Mas assim, eu acho que é totalmente razoável, cara. Tá. Mas aí então vamos voltar. Legal. Aí, vamos voltar pro tema. Nos 3 assuntos. O primeiro, aí vai lá a mãe e mata a criança porque ela pós-parto, tá com depressão pós-parto. Cara, pode ser ou não crime, pode ser punida ou não punida, mas como ela é vista pela sociedade depois disso? Ela chega depois lá na roda de amigas, vai pro restaurante com as amigas 6 meses depois, isso acontecido, senta lá pra tomar um café, não sei o quê. Vai ter um custo alto. Fala assim, você é uma homicida, você matou o seu filho. Mas eu estava sob efeito de uma doença. E aí? Como é que a sociedade olha isso? A mesma coisa do pai que esquece o filho. Ele matou o filho.
por incompetência, por inadimplência, por esquecimento, por blá 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 blá. Vai ser um comportamento. Como é que você tido como julgaria imoral. isso? Vamos lá, como é que você julgaria isso? É imoral, você matar o seu filho é imoral. Como você julgaria uma pessoa dessa? Uma amiga sua, amiga de tudo, de infância e tudo. Porque nós somos juízes, né? Opa! Ah, cara, eu julgaria como uma tragédia, entendeu? Porque, e aí que tá o negócio, é por isso que eu falei naquela questão lá do paisagem moral, lá do Sam Harris, né? Tem coisa que a gente não sabe, a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Então, por exemplo, essa questão do depressão pós-parto, né? Para pra pensar do ponto de vista de uma mulher. Cara, a vida dela, assim, o homem, sei lá, não, vai ter uma responsabilidade, vai ter não sei o quê, mas pra mulher... Não é à toa que é um crime com... Exatamente. A punição dele, penal, é mais branda. menor. Então, assim, então você tem, assim, vira de ponta cabeça. Eu li em algum lugar, não sei até que ponto isso é verdade, é que, cara, existe uma ligação química entre o bebê e a mulher. E a depressão pós-parto tá diretamente ligado a que não houve essa ligação química. Então, assim, pra uma situação normal, né, é tipo, ela tem meio que ela sente, a biologia tá obrigando a fazer. Se não liga, se não faz essa ligação química mesmo, assim, cara, mano, imagina, porra, ela vai ter que ficar carregando aquele bagulhinho o tempo todo assim, não sei o quê. Então como é que você vai julgar isso aí? Mas isso é Não, interessante. se não tem essa ligação química afetiva, realmente, é só incômodo. Não, A mulher grávida, ela só cara, passa mal, maluco. Cara, é incômodo? Não, incômodo é pegar busão lotado, mano. Eu juro, assim, quando eu vi assim, e a Alice nasceu no último dia que ela poderia nascer de forma natural. Né? Então foi até que a médica falou, minutos, olha, amanhã é o dia. Tudo bem, se vocês querem esperar 1 ou 2 semanas. Caralho, a minha responsabilidade acaba amanhã. Amanhã eu tô preparada pra trazer sua filha à vida, ao mundo. Aí a gente olhou, não queria que fosse natural. Mas foi até o último minuto, então, né? Foi no dia, chegamos lá no dia marcado, a Alice nasceu de forma natural, 1 hora antes da hora da cirurgia. Deadline, né? Então ela falou assim, olha, eu vou nascer do jeito que eu quiser. É tudo incômodo, cara. Mas esse ponto eu acho que é legal, até pra buscar uma coisa que a gente falou antes, né? Porque assim, a gente chegou mais ou menos a uma conclusão aqui que a moral, ela tem um fator biológico, correto? Né? Eu concordo. Eu acho que na minha visão, a gente tá... Essa parte eu acho que é pacífica. Só que a moralidade não é absoluta. Eu concordo também. E vamos pensar. Agora eu vou dar um exemplo tosco, assim, que não é tão historicamente, sabe, apurado, assim, mas vale como um exemplo. Nos espartanos, nasce uma criança com alguma deficiência, você pega e você joga ela do morro. Né? Não, isso era comum em várias sociedades, okay? várias culturas. Beleza. Né? Hoje, a gente não aceitaria esse tipo de comportamento, correto? Não. Né? Então, a moralidade, ela tem seus preceitos biológicos, e eu acho que até universais um pouco, eu concordo um pouco com Kant nessa, só que ela vai mudando com o zeitgeist do momento, né? Com o espírito do momento, né? dos tempos, né? E antigamente, obviamente, antes do globalismo, antes dessa comunidade mais global, também é regional, né? Hoje a gente tem uma moralidade mais cosmopolita, como eu falei antes, né? Mas que novamente, a gente se ilude muito com ela porque a gente mora em grandes cidades, né? Você vai pro interior, vai mudar um pouco, mas mesmo assim, né? Não existe mais aquele campo idílico lá do sertanejo, sabe? O campo agora é com iPhone e Hilux, sei lá, que carro o pessoal usa. Eu acho que tem 2 pontos, que é aí que eu acho que a gente briga muito com a parte religiosa, em que você tem essa moralidade absoluta, que é na fé e patriotismo. Patriotismo. E patriotismo é uma espécie de fé também. Não, porra, é a definição do fazer parte do grupo ou o inimigo que é de fora do grupo. É assim, eu posso falar mal do meu país, mas vem o argentino falar, vai se fuder, o filho da puta. É pesar. É logo um tapão no escutador de Carlos Gardel desse filho da puta. Falando não é argentino, mas o Buñuel, ele tem uma frase muito boa, né? Deus e pátria são um time imbatível. Eles quebram todos os recordes de opressão e derramamento de sangue. Né? Faz sentido. Não, mas o patriotismo, se você parar pra pensar um pouco, né? Se vê mostra muito bem a flexibilidade da nossa biologia, tá? Porque se a gente imagina que a gente evoluiu, né? Nossa psicologia evoluiu. Com grupos pequenos, né? Algumas dezenas de pessoas. Sim. Né? E o que é patriotismo, cara? Né? Basicamente, esse grupo pode crescer.
né? Então, por exemplo, a gente vê isso direto, né? E a gente fala patriotismo porque é no país, mas é um jogo de futebol, cara. Entendeu? Você vai no estádio, todo mundo é teu irmão, entendeu? Os caras não fazem coisa errada em campo político, entendeu? O cara fez merda. Não, a gente é muito mais. A gente aceita muito mais os defeitos dos nossos do que dos outros, né? Acho que a lição principal disso aí é a gente consegue adicionar mais gente. Uhum. Sim. Não, mas o exemplo do futebol eu achei muito bom, cara. Inclusive, bom, já falamos algumas vezes aqui, a gente estamos aqui gravando de Perdizes, né? Que é a Porcolândia, velho. A gente tá do lado da porra do Palmeiras aqui. Ô, raça chata pra caralho, palmeirense, mano. Puta que pariu. Põe chato nisso. Puta que o pariu, mano. Nem acho. Se fuder. Simpatizo. Chato pra cacete, mano. É só porque tem verde, né? Não, porra. Porque é inofensivo. Verde não é um problema. O gamão é alviverde, porra. Não Fluminense é tricolor, né? E tricolor é ruim em qualquer lugar do mundo. Não tem jeito. Não é o que a tabela do campeonato diz. Não é que tá rolando nas Libertadores. Não foi o que aconteceu. Pergunta pro Flamengo. Pergunta pro Flamengo. Não, tudo bem. Não, aí vocês fizeram um favor, né, cara? Agora, mas isso só mostrou o seguinte: essa história do Flamengo é que praga de corintiano funciona. Aí, tá vendo? O corporativismo pauliano aqui. Entendeu? É Corinthians, meu. É total. É total. Que é timão, meu. É total, cara. É total. Se bem que esse sotaque mais moquiano, eu acho que estaria mais pro Juventus, né? Mas tudo bem. Meu, que isso? Agora. Puta, muito injusto, meu. Vocês conseguem tirar agora de cabeça um momento na história de vocês onde vocês foram antiéticos ou imorais? E que possam falar? Eu prefiro não falar, cara. Tá então. Eu vou. Mas todo mundo lembra de um momento, de pelo menos um momento. A gente tem peso na consciência. Eu vou usar cara. meu direito de permanecer calado nesse momento. Tudo bem, tá vendo? Depois no off a gente fala isso aí, tá? Não, tudo bem, mas se você mandar um pix pra gente, a gente pode entrar no grupo secreto do Telegram e a gente conta nossos podres. Esse grupo secreto do Telegram vai nascer, tá? Mas não garanto que os podres sejam verdadeiros, né? Agora, eu falei isso. Outra imoralidade. Porque não existe. Acho que os verdadeiros, cara, a galera não vai acreditar que é real, então tudo bem. Posso falar o real mesmo. Mas é isso. Isso aqui vai pra você, galera, que tá ouvindo a gente. Nesse momento, você parou pra pensar também e todo mundo já foi imoral. Ou seja, cara, é passível a falha a moralidade. Na verdade, inerente da moralidade tem imoralidade. E aí tem até um estudo social, eu não vou lembrar nesse minuto o nome do estudioso ou do filósofo, falava assim: o crime na sociedade é importantíssimo. A gente precisa ter assassinos, estupradores, para dar o exemplo pra massa, pra sociedade. São os 3%. Acho que foi um pouco demais. É necessário. Acho que perdeu a mão. Exemplo. É necessário que você tenha esse tipo de pessoas que se desviam moralmente para que a massa e a maioria haja com moralidade. Por exemplo. Não, aí eu discordo. Discordo plenamente, cara. Discordo plenamente. E aí a gente cai de novo na Matrix, que a gente falou no episódio anterior. Que o arquiteto disse que eu criar Zion. É a quinta Zion que eu construí, maluco. Olha, existe uma coisa assim, né? E aí, sociedade que você vive, a gente falou da importância biológica, mas a importância da sociedade não dá pra negar, né? E a gente, pro bem e pro mal, a gente vem numa sociedade cristã. Sim. Né? Que vem de uma religião abraâmica, tá? E isso tem algumas consequências, entendeu? Então, por exemplo, pecado original. Ou seja, então já tá. Todos somos pecadores. Então a gente já se sente mal pra caralho. A gente tem um negócio de culpa, né? O tempo todo. É o tempo todo isso aí. Inclusive, você pega alguns grupos religiosos, assim, né? Que os caras, na verdade, você ser um pecador acaba sendo você ter sido um pecador é um plus pro negócio. Por quê? Você se reinventou, você teve uma redenção, entendeu? Quanto pior você foi, mais... Mas é por isso que você tem que dar o teu testemunho sobre a merda que você foi. Mas é o que o pessoal fala, cara, sem cristianismo, o psiquiatra tá desempregado, sacou? Mas é assim, ó, a cartilha moral é tão diluída, é tão sem realmente regras que batem na nossa cara todo dia, que você precisa de um mau exemplo pra
lembrar que você não tem que seguir pra esse exemplo. Eu discordo. Eu discordo, mas ao mesmo tempo que você falou uma coisa interessante, né? Que por mim, essa questão da gente viver. Por mim, a gente vive numa sociedade com a base cristã, né? Só que, e essa questão do pecado original, essas coisas estão imbuídas na gente. A criança, o bebê nasceu já é um pecador que merece morte, cara. Só que ao mesmo tempo. Antes do batismo, ele é mas aí, ao mesmo tempo, volta a questão que eu falei do Zeitgeist, né? Se a gente tirasse nossa moralidade de livros religiosos, sagrados, a gente estaria apedrejando gente na rua, sacou? Então... Porra, a gente seria apedrejado, estaria apedrejando, seria uma chuva de pedra no bagulho, né, cara? Aí que tá. É aí que eu acho que é a questão, né? Porque você sempre vai pegar aquela parte fala da Bíblia, mas pode ser de qualquer livro sagrado, que é interessante pra você, né? Algumas coisas são literais, outras são interpretativas. É o que muita gente já chamou, né? A Bíblia é o grande livro de múltiplas escolhas, né, cara? Então... Tem um exemplo que eu não sei se é mais ético do que moral, mas o pessoal deve ter acompanhado isso, que é em relação àquela fake news dos atentados às escolas no dia 20, que teve agora no 20 de abril de 2023. O que isso causou? Vou dar um exemplo da minha família, tá? Faltando uma semana e pouco pra acontecer o dia 20, a minha filha, que tem 7 anos, ela chegou em casa e falou assim: papai, quando... Olha o termo, olha o tempo verbal. Quando eles vierem atacar a gente na escola dia 20, ela tem 7 anos, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai levar gás de pimenta, spray de pimenta no dia 20. Eu olhei e falei assim: mas você sabe fazer spray de pimenta? Você tem? Não. Mas você sabe fazer? Sei. Como é que faz? A gente pega água com gás, joga pimenta e Coca-Cola. Inventou uma coisa assim. Aí eu, e ela falou: sabe outra coisa, papai? Grito de 5 meninas estoura o tímpano de um adulto. Aí eu... ela é. Então nosso plano é o seguinte: quando eles vierem atacar a gente, primeira coisa que a gente vai fazer é jogar spray de pimenta. Eles vão ficar cegos. A gente grita, nós 5, eles ficam surdos e a gente parte pra cima deles pra dar porrada. Então, eu acho que o que eu tô ouvindo aqui é outra coisa. Nunca convida as amiguinhas da tua filha pra ir passar a noite na tua casa, cara. Porque você é surdez na certa. Surdez na certa. Aí isso aconteceu. Aí a gente foi imediatamente na escola, acionou a escola e falou assim: olha, tem crianças de 7 anos com planos pro dia 20. Só que a escola tem adolescentes. Então esse papo tá rolando em todas as idades. Aí eles começaram, por exemplo, tinha a catraca que não funcionava, tá instalada há 6 meses e não funcionou. Dia seguinte, tava todo mundo com cartãozinho. Segurança na porta, tá cheio de engravatado. Começaram a conversar com as crianças sobre isso e começaram a mandar umas circulares assim. Por exemplo, olhem o que suas crianças levam na escola, levam na mochila. Se vocês são acostumados a fazer a mochila deles à noite, olhem de manhã. Olha de manhã, porque eles podem pegar alguma coisa, porque na cabeça deles eles estão indo pra escola pra se defender. Blá blá blá, um monte de coisa, tá? Pô, mas no dia 20 a escola fez lá um lance de amor em forma de chocolate. As crianças levaram bombom, distribuíram pra todo mundo, fizeram um dia lúdico. Criança não pode mais levar um 3/8 pra aula, é isso que tu tá dizendo? Mas é absurdo, cara. Se o professor tivesse armado... Aí, caque. Tem que ser obrigatório ter caque pra ser professor agora, né? Aí sabe o que aconteceu? Olha, tá difícil, cara. Ok, 7 anos. Caque talvez não, mas Kaká... Ou Caca, com certeza. Tá difícil, cara. 7 anos, certo? Nossa. Passa na semana seguinte, eu tava conversando com um colega lá do trabalho. Ele falou assim: sabe o que aconteceu? Deixa eu te contar uma coisa chata. Sabe os ataques do dia 20? Sim. Meu filho tem 11 anos. Ele levou uma faca pra escola. A escola, óbvio, que pegou. E a mãe dele foi buscá-lo na delegacia. Conclusão. Tá fichado. Porra, eu achei o menino foi expulso da escola. Nossa. Mó B.O. isso aí, mano. E aí quando ele falou... E quando eu fui falar com meu filho, que mora com a mãe, eu falei assim: o que eu ouvi? Ele falou: papai, eu só não queria morrer. Então eu fui e levei uma faca pra me defender, porque eu não quero morrer. Porra, essa história é muito tensa, mano. A mais tensa que eu tinha ouvido dessa era de um filho do conhecido meu, que eles montavam a mochilinha na pressa de manhã cedo. Eles botam a lancheira, né? E botava de vez em quando um Guaraná, uma latinha de Guaraná, né? Aí a professora ligou: então, você pode vir aqui na escola hoje e tal? Tá, achou estranho, chegou lá, não era Guaraná, o cara botou uma Heineken na lancheira do moleque. Viajou. Mano, se vai morrer, morre feliz, né, cara? Entendeu? Não, mas isso é muito foda. E assim, o que agiu a escola? A escola do menino, tá? Tenso. Cara, expulsou o moleque. Aí você tem que pensar assim:
Tinha que expulsar o moleque. Não, isso é totalmente absurdo, Foi uma cara. falta de sensibilidade absoluta. De analisar, entender o que aconteceu de fato, por que ele fez A isso. gente vive num mundo de Exato. rede social, todo mundo fodendo todo mundo. Isso. Entendeu? Lógico, não é pra esconder o assunto. Mas, porra, você conversa com o moleque, vê o que tá Entender acontecendo. a situação. Mas a escola, eu acho que a escola não foi ética, porque a primeira coisa que ela fez foi expulsar. Por quê? Porque se deixa ali, o nome da escola podia ser mal falado. Cara, Não, os outros. Não, isso foi falado. Educação Os outros particular pais hoje falaram: é não, como assim? O menino entrou com uma escola, com uma faca na escola, podia ter matado meu filho, vocês não mandaram o moleque embora. E aí, você vê uma sociedade que. Porque uma escola é uma sociedade. Você tem reuniões com pais, as crianças brincam juntas, então você tem, né, você conhece os pais, vivem em sociedade. Aí no primeiro. Na primeira fraqueza desse elo social, ético, onde são pessoas super respeitáveis na sociedade, querem botar o moleque na fogueira. Porque ele foi se defender. Eu acho que tinha que ir psicólogo, você tem que ter uma conversa mais séria, entender ver o contexto, ver o negócio. mudar os protocolos, alertar os pais de maneira a acompanhar melhor os filhos e aí tomar a atitude que tomar. Ele foi expulso no mesmo dia 20. Vem cá, vocês estavam no Brasil em 2006? Sim. não, Em São Paulo. Não, eu tava na Espanha. Em São Paulo. Em Não. São Paulo em 2006. Tá? Não, porque em 2006 teve aquele ataque do PCC aqui. Não tava aqui. Foi a coisa mais surreal que eu já vi na minha vida. Tá? Então, chegou todos os Valentinhos, começou a se falar o bagulho lá do PCC, né? Isso foi, acho, foi em maio. Eu acho que foi deve ter sido maio, alguma coisa assim, meio do ano ali, né? E aí, cara, todos os Valentinhos começaram a ir embora. Esvaziou, cara. Aí eu falei, porra, que beleza, né? Tô sozinho aqui, ninguém enchendo o saco. Tá? Aí eu saí do trabalho no horário normal, 5 da tarde, fui a pé pra casa. Um puta de um trânsito, porque todo mundo foi embora ao mesmo tempo, ficou todo mundo travado, né? E depois, cara, deu chegando, porque é uma hora e meia de caminhada, chegando aí um deserto, ninguém na rua, cara. Até tava com um amigo meu, a gente sentou na Avenida Pompeia e tomamos cerveja. No meio da avenida? No meio da avenida. Sentamos na Avenida Pompeia e tomamos cerveja. Tá? Pra você ver o nível do negócio, né? O curioso é o seguinte, eu não sei se pouca gente se lembra disso. Umas 2-3 semanas depois, foi o Evo Morales, lá na Bolívia, ele nacionalizou o gás. Certo? E é impressionante, cara. Os caras que foram embora mais cedo, ou seja, deu 1 da tarde, tava apavorado indo pra casa, foram os mais valentinhos que queriam invadir a Bolívia. Mas esse é o Valentinho, que é o... o cara do Airsoft lá, que acha que é soldado, né? Que vai pra Ucrânia e se caga, tipo, a primeira bomba caiu, mas tudo bem, né? Só uma coisa que eu pensei aqui na questão da escola, né? Como hoje, isso acho que até vale a gente fazer um episódio sobre isso. Como a questão do ambiente escolar hoje é bem diferente, pelo menos do que eu tinha. Porque lá, na minha época, assim, o que era esse ambiente escolar? Era bullying sistêmico e, mano, brenfa pra cacete, sacou? Desculpa, o Sigma lá onde eu estudava era basicamente a escola mais maconheirística que existia em Brasília. A diferença é a seguinte, é que acho que antigamente você tinha um espaço da escola, a não ser que fosse, sei lá, a escola do bairro, assim, se fosse qualquer outra coisa, classe média geralmente não é tanto, né? Pro pessoa mais pobre, que é escola pública, ele vai na escola mais perto. Mas se você for classe média, vai na escola onde teu pai colocou, né? Então você tinha um espaço... Que foi o meu caso. Que também é o meu. Não foi escola. Foi escola pública, mas entra na mesma categoria, vai. Não vou. Então você tinha um caso você tinha um espaço pra criança da escola, você tinha o espaço da família e o espaço da casa, né? Do bairro, dos coleguinhas. E eram totalmente independentes. Né? Se desse merda pra um bullying, o cara muda de escola, se não dá pra meio que começar do zero. Hoje isso é impossível, né, cara? Não. Com rede social, acabou. Então se talvez a brutalidade, eu não tenho dúvida disso, a brutalidade que tinha quando eu era criança é muito maior do que hoje. Mas ela era fácil de limitar ela. Hoje não, cara. A criança vai se foder até fazer merda, até se matar, até... Não sei o quê. Não tem fim, né, cara? Sim. E não pode nem mudar de país, né? Não, mas já que a gente entrou nessa, né? Porque pro bem ou pro mal isso ocorre muito por a questão da internet, né? A questão tecnológica. Já que a gente entrou nesse ponto, uma parte moral da moralidade que a gente pode discutir, que é uma questão muito interessante, é a questão do AI, né? Inteligências artificiais. Uma decisão que inclusive talvez um texto muito interessante sobre isso, né? Esses carros, esses self-driving cars, né? A gente não tá lá ainda, né? Mas eu acho que inevitavelmente esse tipo de coisa vai acabar acontecendo.
E você vai ter que ter algum tipo você vai ter que tem uma programação moral nele, né? Que, por exemplo, tem um carro vindo, aí tem uma criança que vai... Outro dileminha moral desses artificiais, né? Mas é importante pensar nisso. O carro tá lá, tem um passageiro. Uma criança pulou na rua. O que o carro faz? O que o carro faz, né? Ele tem duas opções. Atropelar a criança e salvar o passageiro, ou capotar o carro, possivelmente matando o passageiro e salvar a criança. Como é que você faz isso, né? Ah, não, a gente já sabe. É capitalismo, cara. Capitalismo vai dizer, não, quem pagou o carro é o que sobrevive. Não, mas isso tem um problema mais, assim, mais tem uma questão mais já atual, né? No Brasil, aqui nos bairros mais nobres, você vê isso. Nos Estados Unidos é generalizado, né? Que é o seguinte, SUV. SUV. Certo, o que acontece? É SUV ou é os carrinhos meio. Sei lá, essas. Não sei. Como é que chamaria isso? Sports Utility Vehicle. Não, esse é o termo, mas assim. É aqueles carrinhos tipo um jipinho. Sports Utility Vehicle. Qual que é o problema deles? Né? É o seguinte, cara. A gente teve 100 anos de desenvolver carro, tá, para tornar o carro mais seguro. Tanto para o motorista, mas para as pessoas fora, né? Então um SUV, a primeira coisa que você percebe quando você vê um SUV é tipo o capô dele é bem mais alto do que um carro normal, tá? Então se você é atropelado por um carro normal, você voa para cima, tá? Se você é atropelado por um SUV, você vai para baixo. Você é esmagado. Então, assim, a probabilidade de você morrer atropelado por um SUV é tipo umas 3, 4 vezes maior, né? E as pessoas escolheram, cara, tá aí. Você vai... Toda pessoa que tem dinheiro numa cidade grande... Vai pegar um SUV. Vai pegar um SUV, cara. Sim. Gasta mais dinheiro, você vê, anda aqui, anda por aí, você vê a quantidade, né? É algo, assim, estarrecedor. Tá? E tá aí, eu acho que tá diretamente ligado com a inteligência artificial. A gente sabe qual vai ser o negócio. Vai ser o pessoal lá de fora que se foda, né? E quem tá dirigindo o carro vai estar mais seguro. Isso não assim, acho que não tem um grande mistério, né? Não tem mistério, não tem nada. É isso que vai acontecer. Falando nisso, vocês já ouviram falar num AI desse de internet que é o Delphi? Não, essa eu não ouvi falar. É interessante, né? A ideia do Delphi, os programadores dela, né, era saber se uma máquina poderia aprender moralidade. Então você pode fazer perguntas para ela e ela te responde se é moral ou não, se é certo ou não fazer isso, né? Eu brinquei com ela esses dias, né? Eu fiz uma pergunta interessante, assim. Eu acho que todas essas coisas vão ter problemas, né? Porque essas AIs, os parâmetros morais, éticos, são de quem criou. Então... Ou de um conjunto de leis da... Eu acho que nem tanto quanto... Assim, no caso de carro, com certeza quem criou. Porque o cara vai dar um peso. Mas, em geral... É o dado que treinou os caras. Então, sim, né? Exato. Então você vê, por exemplo, há alguns anos atrás, uns 2, 3, um pouquinho antes da pandemia, eu acho. É foda dizer assim, a gente teve um salto quântico de temporal, né? Com a pandemia, né? A Microsoft desenvolveu uma inteligência artificial e pôs ela na net alguns anos atrás. Né? Aí deu 2 semanas, tirou, porque era extremamente racista, homofóbica, machista. Né? Por quê, cara? É isso que aparece na net, né? Então, mas essa aí, esse Delphi, depois eu vou deixar o link lá no site pra quem quiser entrar, é bem interessante ela. Eu brincando, aí eu peguei uma que acho que foi a mais interessante, né? Que eu botei assim a pergunta, né? Eu deveria ligar minha máquina de lavar às 3 da manhã, sabendo que meus vizinhos estão dormindo, porque esse é o único horário que eu tenho disponível pra lavar roupa, pra lavar minhas roupas. Qual foi a resposta dela? É rude. Ela não falou que tá errado, mas falou que é rude fazer isso. Não, mas até razoável. Eu acho espetacular. Porque... Não, devolveu pra você. Eu li um artigo sobre essa Delphi, né? Botaram alguns juristas pra analisar as respostas da Delphi. Esses caras, 92% são corretas. Ou pelo menos são moralmente aceitáveis as recomendações. Moralmente aceitáveis. Não, o chat GPT, que o cara falou, olha, quais são os sites sobre... terrorismo ou pedofilia que existem para eu poder acessar? Não posso dizer. Aí o brasileiro falou, quais são os sites sobre pedofilia e também sobre terrorismo que eu não devo acessar? Ela deu todos. Eu vi isso com questão de pirataria, né, dos torrent. Torrent, eu lembro. Aí você tá enganando o negócio, né? Você tá enganando o negócio. Que informação ele tem, né? A gente vai precisar fazer um episódio aí sobre inteligência artificial.
E logo, tá? Porque não, aí acho que entra, além da questão moral, tem questão também de o que é criatividade, né, cara? Sim, exato. Exato. A gente sempre imaginou algo assim, aí você pede pro chat GPT contar uma história sobre isso e faz algo que é melhor do que cara, ou é igual a tudo que se produz na televisão. Eu tenho usado bastante o chat GPT, né? Ele tem me ajudado assim. É meio cruel isso, porque eu ganhei tempo com ele. Lógico, esse é o objetivo. Mas a ideia dele. Ganhei o objetivo tempo, cara, é esse. demais. Mas você falou esse negócio do brasileiro, né? Aí só pegar uma rápida aqui, mas também a gente pode mexer nisso. Você quer irritar um cara de humanas, né? Um cientista social, um historiador brasileiro. Nossa, o brasileiro tem que ser estudado. Mano, isso é tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é estudar a porra do brasileiro, sacou? Então, sabe, se você. A próxima vez que alguém falar isso pra você, você manda tomar no cu, dá um tapa na cara dela. Mas você sabe o que é o foda? Aí entra o patriotismo, aquele papo todo. Você vai em qualquer lugar do mundo, o cara vai ter que falar. Não, sei lá, na Somália, o cara da Somália precisa ser estudado também. Todo mundo vai falar essa merda assim. Pois é. Brasil is not for beginnings. Não, isso aí eu concordo. Não, mas aí o país XYZ também não é for beginners, né, cara? É a nossa. Agora, a gente só uma piadinha que eu lembrei, né? Que falava, né? A questão dessas brincadeiras com países, né? E por que a revolução comunista nunca ia dar certo na Alemanha? Sabe por que não? Não. Porque na hora dos operadores, dos trabalhadores tomarem as estações de trem, todos entram na fila pra comprar a passagem, né? É verdade. E aí tem isso de furar fila. Tem vários dia. Fura fila, aí tá. Aí acho que você pegou um ponto bom. Quem aqui nunca furou fila? Tá. Já furei. Cara, já furei sem querer. Em geral, isso em casa sempre foi. Não, inconsciente, janjulando. Não, deliberado. Não, deliberado, eu não lembro de ter furado fila. Não sei, não lembro. Vezes, imagina. Não, talvez um show grande, mal organizado. Não, o que eu já fiz foi: você tá uma zona do caralho, você vê o bagulho lá, entendeu? Aí você vai desperto, você vai no lugar lá. Mas assim, simplesmente. Eu vou contar 2 causos aqui. É bom que já que falasse de momentos que você foi imoral, esses foi 2 que talvez tenha sido imoral. No antigo Palestra Itália. Né? Antes da reforma. Não, mas aí teria que furar fila. Não, mas show do Iron Maiden, não parece Itália, né? Eu tinha certeza que meu bilhete único estava carregado, né? E eu tinha que, assim, acabou o show, voltei pra Barra Funda pra pegar o metrô, pra voltar. Eu morava na Paulista na época. Cheguei lá, velho, não tinha saldo. O que eu fiz? Vou carregar o bilhete. Meu amigo, a fila pra carregar tava saindo da estação. Eu falei, não vou pegar essa fila. Cheguei pro maluco que tava, tipo, terceiro da fila. Brother, pode carregar o meu, por favor? Furei a fila. Okay. Mas isso... Segunda história. Tinha acabado de voltar da Espanha, né? Eu tava solteiro na época, meus amigos estavam todos casados. Aí um brother meu, que não é muito amigo meu, mas foi amigo meu de farra na época, me convidou para um show do El Chan em Brasília. E domingo ela não vai? Vai. Velho, a gente chegou. Assim, porra, o show do El Chan naquela época já tava caidão, sabe? Não vai tá cheio essa porra, mano. Tava cheio pra caralho. Lotado. Nossa, gigante, velho. Aí a gente, mano, comprou umas brejas ali e começamos a bater papo com os caras na fila. A gente entrou. Mas isso acontece. Certo? Eu não tava certo. Fila de cinema, isso eu lembro. Sabe aqueles 2 caras que tu odeia, mano? Fala, vai a filha da puta da escola, os arrombados do caralho, não gosto dos caras. Na fila do cinema fala, olho doido, queridão, e aí? Porra, posso ficar aqui com você? Aí você fura a fila conhecendo alguém na fila, tá ligado? Isso eu já fiz, bastante. Sim. Você chega atrasado, tá todo mundo que saiu cedo de casa, tá na porra da fila, você passa até o começo pra ver se conhece alguém. Ou se pelo menos, né, alguém que você conhecer. Não, essas coisas eu sou tremendo. Eu fiz. Não, eu só admito, cara. Foi a pior. Eu lembro, você falou de cinema, eu lembro uma vez, cara. Porra, eu cheguei no cinema lá no Espaço Itaú, lá na Augusta. Cheguei cedinho, peguei um lugar bonzinho, sentei lá, numa boa, né? Aí chega 2 minas, não, tamo junto, não sei o que, você não pode. Não. Eu fiquei com pena, cara. Aí eu pensei, sei lá, vai ficar um pouquinho pra trás. Não, cara, foi naquele lugar longe pra caralho. Precisava de um binóculo pra ver o filme. Puta, e a sala lotada, sabe? O lugar não tinha. Puta, cara. Mas infelizmente a gente tem que saber o Loser! Não. Você não estava pensando com a cabeça de cima, querido? Não. Como? Elas estavam mais longe de mim do que qualquer coisa. Mas cara. o momentum
Não, Ele trouxe uma não. possibilidade. Nesse caso nem foi isso, Eu cara. acho que foi o Paulo foi gentil. Foi gentil. E se fudeu. E me fodi forte. Cara. Mas aí também, Porque eu né? imaginei que o lugar era um pouquinho pior que o meu. Era tipo um lugar parecido, mas tinha 2 lugares perdidos. Era isso. Então, pra mim, tanto faz. Mas não, era o pior lugar do Isso me cinema, lembra cara. uma sketch Essas foram filhas da puta. Elas sabiam que você ia se fuder. Foi. Foram. Eu lembro uma sketch do Hermes e Fui na Renato. inocência, cara. É, a gente é otário mesmo. Então, eu lembrei de uma sketch do Hermes e Renato que era a Legião da Má Vontade. Problema, todo mundo tem. Cada um com seus problemas. Aí aparece o cara com uma facada nas costas, aí o médico, ih, não, hora de almoço. Não, sinto muito. É, não, isso é foda mesmo. Ah, mas, cara, mas você tá falando, por exemplo, questão de facada nas costas aí, médico, né? Porra, o médico, sei lá, o cara precisa comer, precisa. E aí vai entrando, se dependendo da situação, vai entrando um cara atrás do outro. O que o cara vai fazer? Vai trabalhar até colapsar? E aí, isso é o que eu queria. Uma coisa que eu queria discutir com vocês, né? Existe alguma coisa, sei lá, que a gente poderia dizer que é uma virtuosidade moral? É uma obrigatoriedade moral? Obrigatoriedade. Ou seja, a ideia é a seguinte: Entendi. tem alguma coisa assim que todo mundo fala, porra, o cara fez do caralho. Isso deveria ser obrigatório? Se não incorre nenhum tipo de crime e tal. Eu acho que obrigatório seria não. um destaque. Então, ou seja, por que a gente tá gravando essa merda aqui se a gente poderia estar ajudando o sopão lá? Entendeu? Porque eu não sou obrigado. Não, exato, essa que é a questão. Essa que é a questão. Mas calma aí, você quer ser obrigado a Não, ser não. moral? Não, é que existe uma certa linha de raciocínio, assim, que é você tem que ser o mais moral possível, né? Então tem coisa que a gente considera imoral. Tem coisa que é, sei lá, moralmente neutro. Então, na hora que eu voltar pra casa, a pé, eu volto aqui pela Cotoxó ou pela Pompeia. Foda-se. Eu escolho porque não afeta nada em ninguém. Certo? Mas tem coisa assim que você pode ajudar as pessoas. Você é obrigado a fazer isso? Não é. Que entra na questão que a gente teve de veganismo, né? Sim. O veganismo é uma... eu considero isso uma virtude moral. Eu não sei, eu considero nesse caso específico do veganismo uma posição política que eu acho interessante. Eu respeito, eu respeito e eu continuo. Novamente, é uma obrigatoriedade moral. Para um vegano é uma obrigatoriedade moral. Pra gente, eu não considero. Eu considero uma virtude. Mas, por exemplo, você teria que obrigatoriamente ser gentil e cortês com aquele seu tio bolsonarista, né? Pra mim, a cortesia é não descer a porrada no cara. Exatamente. A cortesia é essa, né? A cortesia não quebrar o nariz do filho da puta, mas tudo bem. Bom, a gente discutiu, falou um monte de besteira aí, né? Estamos falando... Besteira? A gente não fala besteira, imagina. Eu só falo coisa Mas séria, a gente esqueceu algumas coisas básicas aí de discussão sobre moralidade, né? Ou seja, você falou usou o termo moralidade absoluta, tá? Existe outro termo que o pessoal usa muito, que é moralidade objetiva e moralidade relativa. Ok. Né? Ou seja, a relativa é simplesmente o que é? Ela depende das circunstâncias. Pra mim é 99,9%. Não, circunstâncias eu tô dizendo, depende da sociedade, não. É lógico. Se eu dou um tiro na tua cabeça, seria errado, mas se você tá me atacando, você ficou louco e me atacou, tá certo, não é isso. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte... Seria mais ligado à questão do zeitgeist do tempo, né? Exatamente. Do zeitgeist, né? Ou da sociedade, da religião, da população normal. Né? Qual a posição de vocês em relação a isso? Vocês acham que a moralidade é objetiva, ou seja, ela independe das pessoas... Né? Ou ela é relativa? Aí eu acho que eu volto à questão que a moralidade não é absoluta, né? Eu acho que você tem basicamente pensando mais em altruísmo, você vai ter uma questão que é inerente a todo ser humano, né? Que eu acho que é universal. Talvez esteja sendo um pouco kantiano com essa, mas tudo bem. Só que, como eu falei antes, ela vai mudar de acordo com o local, região, tempo, histórico, né? E essa parte circunstancial também acho que é muito relativa com isso, cara. Porque, então, assim, por exemplo, uma questão de defesa pessoal, né? Você tentaram te assaltar, você matou o cara, né? Se você conseguir comprovar que isso foi aceito, sabe, beleza, você não legítima defesa. Sacou? Você não foi extremo, hoje é aceito, né?
Pega dos Estados Unidos, por exemplo, aquela questão de propriedade, né? Se o cara, em alguns estados, se o cara entrou na sua casa, toma um tiro. É o que eles chamam de stand your ground, lei de stand your ground. Exato. Né? Ou seja, que é mais do que propriedade, é mais assim, eu tenho direito a não ser intimidado de maneira nenhuma. Né? Que aqui, por exemplo, se você tá fazendo. Que nem teve um caso agora recente, né? O rapaz roubou o celular, aparentemente roubou um celular no trânsito lá, o outro foi lá, atropelou o rapaz. Postou. Tá, e aí fez aquele monte de coisa, né? Eu acho que ninguém vai discutir se o cara tá te roubando e você ataca, é lógico, você não vai, eu não vou ficar medindo força, né? Você vai por tudo ou nada, né? E aí o cara pode morrer. Mas aí o cara já tá desabilitado, já tá não sei o que, você vai... são coisas diferentes, né? Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, escravidão já foi correto em algum momento? É mais nesse sentido. Tá. Quando eu falo de moralidade relativa. Não, mas aí que tá. Ô Paulo, eu acho que é muito complicado a gente falar sobre isso, mas é muito interessante, porque quando a gente fala desses temas, e isso é uma das questões do estudo da história. Por bem ou por mal, quando a gente estuda história, a gente inevitavelmente a gente vê as coisas com a moralidade, com o nosso pensamento do tempo presente. Então, assim, a história sempre é uma pesquisa do tempo presente, né? Por bem ou por mal. Né? Sim. Então, por nossos padrões, eu acho que a escravidão nunca foi algo moralmente aceito. Né? Moralmente aceitável. Moralmente aceitável. Não aceito, ele era aceitável. Era aceito. Sim. Tá. Né? Não. Tá. São Mas... detalhes gramaticais importantes. Né? Eu acho que depois da quinta cerveja aqui, minha gramática já foi pro saco. Mas meu vocabulário, tu não esquece. Né? A fonética a gente é bom mesmo, então foda-se. Não, né? foda-se a fonética. Talvez melhore com a bebida, né? Acho que a minha talvez acho melhore. não. Mas, sim, concordo com você. Só que eu vejo isso com uma visão de um homem no tempo presente. Né? Se eu fosse, sei lá, máquina do tempo, tem umas histórias, né, que o cara viaja no tempo, né, que ele vai no tempo, mas ele reencarna num corpo de um homem lá do século XIII, do século X. Talvez eu pensasse diferente. Né? Talvez assim. E ainda mais no caso da escravidão. Você vai pensar diferente. Depende do tipo de escravidão que você está falando também, né? Porque se for pegar a escravidão que a gente teve nas Américas, que é especialmente cruel, que ela tinha uma justificativa moral teológica. Né? Eu acho que era mais financeira mesmo, mas tudo bem. Não. Eu sei o que você tá falando. Só que moralmente, os caras sabiam. Tá, você pegou um ponto bom. Porque eu acho que há muitos casos, os caras sabiam que estavam fazendo merda. E aí, você cria uma desculpa. Aí, eles sabiam que estavam fazendo merda? Em alguns casos, eu acho que sim. Porque você cria uma desculpa teológica pra justificar aquilo pra você conseguir dormir à noite. Não, porque eu acho o seguinte: algumas coisas que eles faziam, eles sabiam que estavam fazendo merda. Por exemplo, né, quando eles estão estuprando as mulheres. Não, claro, mas eu tô falando de escravidão. Não, escravidão, mas porra, é inerente. Não dá pra você falar de escravidão sem falar de estupro. Com certeza. Tá certo? Então, e aí realmente tem como justificar. Tem, pior que tem. Se você ler a Bíblia, né, é facilmente justificável. O Velho Testamento é foda, e o pessoal que era contra. E aí que tá o negócio, né? Boa parte dos abolicionistas usavam argumentos cristãos. Só que os anti-abolicionistas também usavam argumentos cristãos, né? Não, mas isso cara, é um amplo estudo. Tem vários tratados, né, da igreja justificando a escravidão africana. Né? Não, sabe qual que é a base, né? Não, tem mais de uma, na verdade. Não, mas tem uma fundamental, né? Quando Noé teve o dilúvio, não sei o quê, né? Aí o Noé, aí o filho do Noé, acho que foi o Cã, eu acho, pegou o Noé pelado lá, fazendo merda, não sei o quê, tá? E ele chamou, em vez de, sei lá, pôr uma roupinha no pai, alguma coisa assim. Tava bêbado, uma coisa assim. Uma coisa assim, tava chapadão, doidão, né? E literalmente, o cara amaldiçoou ele e todos os descendentes deles. E aí, historicamente, eles dizem que os africanos eram descendentes de Cã. Eu acho que é Cã. Eu acho que é Cã. Eu posso estar errado. Tá, faz muitos anos que eu li isso aí, né? Então aí essa é a justificativa para escravizar africanos, né? Não, você pega justificativa. Não, mas assim, você pega, por exemplo, a escravidão que você tinha em Roma, na Grécia também, aí são outros modelos, né? Eu acho que
Era muito mais parecido com a escravidão transatlântica do que você imagina. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Sim, mais não, ou menos. ele de fato, cara, é o seguinte, você tinha aquela escravidão, o cara perde na guerra, ele é escravizado, tá? Mas aí os caras criaram guerra nas fronteiras pra escravizar mais e tinha um puta de um tráfego de escravos aí pra tudo lá. Mas o que eu quero dizer, mas voltando à questão fundamental, que eu acho que porque eu já vi gente cristão fanático defendendo a escravidão na Bíblia. E não adianta vocês falarem, não, a Bíblia é pró-escravidão sistematicamente. Só você ler um pouco de Êxodo, né, você vai ver isso bem claramente. E no Novo Testamento, né, como é que fala? Obedeça ao teu mestre como se fosse alguma coisa assim, sei lá. Então, fato que eu... Então isso... Mas como diria o Saramago, cara, a Bíblia é um grande livro de maus exemplos, né? Mas tudo bem. Eu esqueci de uma coisa que era pra ter falado antes. Quando a gente falou daqueles dilemas, né, da pesquisa do Singer, do bonde, do hospital e da criança afogada. Uma coisa que foi importante na hora de fazer a pesquisa é saber se a pessoa era religiosa ou ateia. Não deu diferença nas respostas. Não, isso é óbvio, né? Tem uma frase do Mencken, né? Que tem muito a ver com essa questão, né? De falar, se eu não tivesse religião, eu ia sair matando, brigando, e usa muito essas coisas, né? Tipo a polícia fez greve, aí tem uma, sabe, pilhagem na cidade, não sei o quê. E o Mencken, ele é muito ácido, né? É uma das grandes mentes do século XX, sim, cara. Ele fala, as pessoas dizem que precisamos de religião, quando elas realmente querem dizer que nós precisamos de polícia. Não, mas essa é uma coisa, já me falaram pra mim, pessoalmente, que se não tivesse Deus, ele estaria estuprando, matando, não sei o quê. Aí eu pergunto pra vocês, meus caros amigos, se vocês soubessem que não tem Deus, vocês estariam roubando, estuprando e matando? Mas não tem Deus, eu sei. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei, eu nunca tive esse ímpeto, entendeu? Eu nunca tive vontade de sair matando mas aí, Paulo, e estuprando. Desculpa, Paulo, mas aí a gente podia ter fechado esse episódio em 10 minutos, né? Porque aquela história, o cara que fala, se não fosse por Deus, eu mataria, não sei o que, blá, blá, blá. Então você é uma pessoa imoral. Mas você fala, não, mesmo sem Deus, eu não faria isso. Então Deus é relevante, né? Então a gente podia acabar o episódio em 10 segundos. Aí entra, um dos argumentos, né, contra a religião, em geral, que tem várias versões, né, que é o dilema de Euthyphro, que foi um diálogo lá do Platão. Boa. Tá? Que diz o seguinte, assim, o cara é piedoso porque acredita em Deus ou acredita em Deus porque é piedoso, entendeu? E pra questão da moral, aí surgem vários corolários, né? Várias coisas que é a mesma estrutura, né? O ato é moral porque Deus disse que é moral. Qual que seria a coisa? Um ato, ele é moral porque Deus disse que é moral. Ou seja, é simplesmente Deus, tá uma regrinha lá que diz que isso é moral, né? Ou é simplesmente moral porque... Puta. Não tem moral pra falar sobre esse assunto. Não tem moral pra falar sobre esse assunto. Quem é você? Mas, cara, já te respondendo, não sei te responder, mas pra mim, moralidade não tem nada a ver com religião, cara. Tem a ver com sociedade. Não, acho que sim, é isso, é sociedade. Você é ateu, então assim, você não segue os dogmas de mas pera lá. Jesus, Deus e aí uma coisa, assim, eu sou ateu, beleza, mas Jaga. O fato de eu ser ateu não me deixa mais moral. Eu não sou mais moral porque eu sou ateu. Não, né? Claro que não. Mas aí vou pegar uma frase do Dawkins, que é muito boa, né? Que ateísmo não aumenta a moralidade, mas o humanismo, que é um sistema ético que frequentemente anda junto com o ateísmo, esse sim. Você ser humanista talvez te deixe uma pessoa mais moral. Ser ateu, não necessariamente. Não, ateu é simplesmente você acredita ou não em Deus. Exato. É só isso. Você pode ser uma pessoa moral. Você pode ser ateu por bons motivos ou por maus motivos. Ateu ANCAP nazista. Exatamente. E tem vários. Tem vários. É o que não falta, né? Tem toda uma ou seja, aquela mulher lá, como é que é o nome dela? Da Ayn Rand. Bem popular aqui no Brasil nos últimos anos. Tá? Mais cultura. Entendeu? Ateia, convicta, falou isso aí tudo. É a rainha dos ANCAPs, né? E é um monstro, entendeu? E é ateia, você não tem o que dizer. Ao contrário do que as pessoas falam, Hitler não era ateu, tá? Então... Não, isso aí, inclusive, é uma das grandes fake news históricas que se usam pra
ou muito crente. Se você me perguntar, eu vou dizer, não, ele não era cristão também, ele criou uma religião própria dele lá. Meio esotérica, meio esotérica, mas não sei o quê. Então não vou culpar o cristianismo por ele, não. Mas supostamente Stalin era ateu, que foi um monstro também. Mas ele foi. Você sabe que foi seminarista, né? Ah, é? Verdade, ele foi seminarista. Sim. E tem muita gente que vê que tem uma estrutura. Não, pra mim tá tudo explicado agora. A estrutura do Partido Comunista lá da União Soviética com Stalin é muito parecido com. Eu não sei até que ponto isso é verdade, com a estrutura do Vaticano. Olha, não me espantaria. O Papa como secretário-geral do Partido Comunista, não sei o quê. Não me espantaria. Entendeu? Assim, então não tô afirmando isso porque realmente não conheço nem tanto do Partido Comunista da União Soviética e menos ainda do Vaticano, mas existem alguns paralelos aí que o pessoal levanta. E o Vaticano meio que se foda também, né? Então... Exatamente. mas de qualquer jeito é aquela coisa, né? Existe um problema que é um argumento contra a religião, em particular o cristianismo, que baseado no dilema de Euthyphro, tá? Que é o seguinte, né? Existe o mal na sociedade, a gente vê. Estamos vendo tudo aí, certo? Agora, por que existe o mal? Se por um lado, se Deus deixa isso acontecer, né? Então ele não é bondoso. Se ele não consegue resolver isso, ele não é todo poderoso. A onipotência vai pro saco, né? Exatamente. Então, assim, esse que é um paradoxo aí, né? Não acho que seja um bom argumento contra o cristianismo ou contra a religião. Por quê? Porque o cristão ele pode dizer o seguinte, olha, ele é bondoso, mas ele sabe de coisas que a gente não sabe. Exatamente, né? Então o plano de Deus, muito, a gente não consegue entender ele. Né? A gente não consegue entender ele. Então acaba acontecendo isso. Mas independente disso, eu vou voltando à questão de... Mas esse é um ponto interessantíssimo, sabe? Porque é um argumento religioso, mas que se usa muito na questão da filosofia, que você para pensar em física, né? Será que a gente tem um aparelho cognitivo suficiente para entender, né, as coisas do mas é outro episódio. Não, mas é outro episódio que a gente pode fazer sobre isso, né? Quando a gente falar de inteligência artificial, eu acho que está totalmente... Porque às vezes... O que é entender as coisas, então, né? Às vezes, assim, mas quando se fala, a gente não entende os planos de Deus. Mas será que a gente tem um aparelho cognitivo? Pega o seguinte... Nós evoluímos esse planeta para ter, sei lá, ser caçador-coletor ali, sabe, colhendo manga e caçando cabrito. E a gente tá, investigando física quântica, os caralho. Mas será que não há um limite cognitivo pra gente? Às vezes tem, né? É complicado pensar nisso. E é possível. A gente pode ter um teto que a gente não consegue passar. Olha, eu não sou particularmente burro. E eu sei que eu tenho vários limites cognitivos fortes, entendeu? Então, acho que isso não é muito surpreendente. Se existe algum limite cognitivo... acho que a grande dificuldade é a seguinte, né? O que é inteligência nessa discussão? Novamente, vamos deixar isso pro episódio de inteligência artificial, porque o que é inteligência, cara... E vai longe, assim. É um problema enorme que eu acho que a gente não consegue quantificar. E muito do que a gente achava, né, de criatividade, artista, não sei o que, aí você vê a inteligência artificial fazendo isso muito bem. Mas aí a gente entra no que você falou assim. Pra mim, Deus é tipo um cara de logística. Porque eu não falei nada disso, foi você que falou. Pra mim, ele assim, é tipo o pica da logística sei lá, celestial. Por quê? Vamos pensar. Fiquei curioso agora. Eu também tô bastante. Se o cara tem um plano pra todo mundo e ele já traçou a nossa vida do começo ao fim, ele sabe o dia que a gente vai morrer. Porque ele decidiu que esse dia vai ser o dia. Depende da versão de Deus, Exato. Né? Tudo bem. Isso inclusive na Igreja Católica é uma briga fodida. Tudo bem. Vamos dizer que o cara... Que é isso, cara. Não tem jeito que a gente faça. Não, se chegou a nossa hora, a gente vai morrer. Tomara que não seja agora. Mas se for, acabou. Vai infartar, vai ser atropelado, vai cair um raio, foda-se. Se quando eu morrer, eu tiver a oportunidade e existir o cara, eu tiver a oportunidade de fazer uma pergunta pra ele, vai ser assim, vou dar um exemplo pro cara. De novo, sou de humanas, preciso de exemplos. Se todo mundo... Duas perguntas. Primeiro, eu ia morrer no dia que eu morri? Independente do que eu fizesse? Era isso mesmo. Brezão, tu vai morrer era pra morrer nesse dia. Fechou. Por que você faz... um tsunami
na Indonésia que num dia você elimina 200 mil pessoas? Ah, porque o pessoal tava dando cu, né? Pô, cara, se você não é o unifucking Power Rosal da Kuralha, por que não matou todo mundo de fato nas suas próprias camas? Precisou acumular 200 mil pessoas pra morrer na Indonésia. É o problema do mal, é o problema do mal. Mas Sim, porque isso é uma logística filha da puta. Sim. Não é uma... Se Deus é todo poderoso... Thanos. Ah! Mas tem uma sketch, inclusive, do Porta dos Fundos que é muito boa, né? Que é como se fosse uma reunião de um briefing lá, né? E Deus tem entediado ali, tipo, putz, não, mas então, a gente tem que resolver a questão da África, eu tenho uns gráficos aqui, e ele fala, mano, foda-se, mandei o tsunami, pau no cu. Chato pra caralho. Foda-se, mandei terremoto. Não, mas você não tá olhando pro Sudão. Ih, Sudão é outra religião, nem é meu departamento, eu quero mais é que se foda. Eu já vi no sketch. Não, de certo modo, assim, eu vi... De certo modo, se você pega aí a história do cristianismo, é a história do fracasso de Deus, né, cara? Sim. Ou seja... Pesado. Não, mas... É verdade. Mas assim, ele começa com criando o universo. Depois é um dilúvio mundial, né? Aí vai diminuindo. Depois do dilúvio é ressuscitando um cara. Não, mas... Tá? Hoje, como é que ele aparece? É a imagem de Jesus numa porra de uma tostada, entendeu? Então você vê assim, no cara... mofo na parede, né? E ele vai fazer essas... E ele vai fazer essas merda toda. E assim, e é um fracasso após o outro. Ele Paulo, não sabia que ia dar merda. Você já leu... Tava nos planos dele. Já é uma recomendação. Pra humanizá-lo. Que eu já recomendei antes aqui. Do Saramago, Caim. Um dos últimos livros do Saramago. E que ele mostra, assim, Deus... É a história de Caim, né? Bem freestyle. Saramago é gênio, né? E Deus aparecendo pra Caim várias vezes, né? Só que cada vez mais, a primeira vez ele aparece num trono com 7 coroas, não sei o quê. Só que ele vai vendo que o negócio tá dando ruim e ele vai ficando envergonhado, sacou? Então ele vai aparecendo cada vez menos, né? Tipo, então, Caim, então! Tipo, ele começa como um lorde sentado num trono de chamas, no final é só uma voz, porque ele tá morrendo de vergonha, sabe? Não, deu ruim isso aí, velho, foi mal aí. É muito interessante esse livro, é curtinho, vale a pena ler, viu? Né? Agora, voltando àquela questão da relatividade, da moralidade, né? E eu queria ver, assim, novamente, o que vocês acham que ela a moralidade é relativa ou ela é objetiva? Objetiva quer dizer, nas mesmas circunstâncias, qualquer pessoa que tivesse todas as informações teria o mesmo resultado? Pergunta difícil responder essa. Repete essa pergunta. Se as pessoas soubessem todas as circunstâncias, ela teria a mesma decisão moral? Mas é o seguinte, você pega qualquer dilema desse do bonde, por exemplo. Exatamente. Sendo ele na Roma Antiga, sendo ele no Japão, sendo ele num futuro Nigéria, utópico daqui a 1000 anos. Não tenho a mínima ideia. Não, porque eu tô falando... Porque na minha visão, aquela coisa... Eu acho que depende, mas tudo bem. A moral, ela é o bem-estar. Então eu posso não saber a resposta, mas existe uma resposta. A resposta pode ser: essas duas opções que eu tenho aqui são igualmente. São... Porra, mano, isso é imoral pra caralho, né, mano? Isso é imoral pra caralho, entendeu? Galera, rolou uma imoralidade aqui agora que vocês não vão saber. Forte. Não vão saber. Forte. Podia ser mais silencioso. Tentei. Mal aí. Caralho. Né? No meio da fala do Paulo, tava citando Deus. Você viu o respeito, a moral que eu tenho aqui. Cagou, né, literalmente. Não, desculpa, não foi moral, no máximo foi deselegante, mas tudo bem. Desculpa aí. Você consegue continuar depois dessa, Jabá? Não, acabou. Ai, que bosta. Não, mas respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que assim, depende, né? Eu acho que, novamente, eu acho que há bases que são realmente universais, biológicas, só que aí volta o que eu falei do argumento eu diria, foda-se a biologia, porque tem um monte de coisa da nossa biologia que tá errada, tá? A biologia é algo que a gente tem que superar, entendeu? Não, mas aí já você vai entrar num papo já mais transhumanista. Não tô entrando. Não, a gente faz isso o tempo todo, cara. O que o André falou logo no começo, né? Não, óbvio. A gente transava pra ter filho. Não. Quantas vezes você transou pra ter filho? Ou você é virgem, cara? Não, peraí. Ô, Virgão,
Ô, Virgão. O cabação? Ô, Virgem. Não, mas essa que é. Mas, Não, é isso que eu tô dizendo. Eu uso óculos, cara. A natureza disse que eu tenho que enxergar, ser o cego que nem um gambá. Paulo, mas é óbvio Porra, isso, né? entendeu? Não, é isso que eu tô falando. Eu tendo além dessa questão mais óbvia, né? Porque assim, nós não somos criaturas puramente instintivas. Só que como eu falei antes, essa parte altruísta, biológica, ela tá na gente ainda, né? Sim, não, ela é parte da gente. Exato. Mas a gente tem a capacidade de racionalizar. Então a gente transcende isso aí. Mas, Paulo, mas é óbvio, se não fosse assim, você não teria genocídio, você não teria massacre. Como você não? teria nada. Como não? Se é plano divino. Como não? Não é independente de plano divino. É aquela coisa que olha só, tem algumas histórias que a gente vê aí. Existe um problema na Europa, que é uma discussão importante hoje em dia na Europa. Aqui não. Mas é lobo. Tá? Durante 3.000 anos, o lobo era a definição do inimigo. O lobo mau é um. O lobo mau, isso aí. Então, o lobo, você viu o lobo, você matava o lobo. Então tem um inglês que é o cautionary tale, né? Exatamente. Tá. E agora, agora vem essa questão. O lobo é mau. Ecossistema, não sei o quê. O lobo é aquilo. E aí, o que acontece? E aí você vê porque o pessoal tá reintroduzindo o lobo em regiões que não tem mais. Né? E outra, né? Como você não pode mais matar, então acaba acontecendo. Então, por exemplo, chega lá o lobo tem o pastor lá, tem as ovelhas lá, aparece 3 lobos, mata todas as ovelhas, entendeu? Não é pra comer, ele mata, porque ele pode matar, tá? Não é aquela coisa que só o ser humano mata. Não, é tipo gato mata pro esporte. Mata mesmo, não tem essa. Nos Estados Unidos, inclusive, tem um problema seríssimo com gato, que em alguns lugares eles estão exterminando a fauna local de passarinhos, né, de aves. É sério mesmo. Não, mas você já chegou a ver, não sei quantos bilhões de pássaros são mortos por gato por ano no mundo, né? É algo assim impressionante. E gato mata pro esporte. Mata pro esporte, entendeu? Né? Cachorro também. Menos, mas também. Mas também os cachorros da casa dos meus pais lá em Brasília era puro esporte. A minha cachorra bisteca maravilhosa, ela só gosta de morder criança às vezes. Então ela é gente boa. É esporte. Não mata, mas só morde. Eticamente falando, que merda. Não, mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: essa questão biológica, é lógico que ela é determinante. Então a gente faz um negócio lá, a gente se sente mal. Né? Aqueles dilemas que a gente fez lá, o do bonde, é basicamente para mostrar assim como o nosso cérebro funciona. Sim. Tá? Sim, mas a gente transcende isso. De algum jeito. Sim. Né? Legalmente, assim, então. É que é meio óbvio isso, né? Tá, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: como é que eu enxergo isso? É aquela coisa, a questão do bem-estar. O bem-estar é escolher por que eu defino moralidade como bem-estar. Isso é subjetivo. Tá? Não vou. É relativo, é totalmente. Porque a gente decidiu definir bem-estar como moralidade. Tá? E aquela coisa. Saída. Não tem outra coisa, não tem outra alternativa, entendeu? É isso ou é isso? Né? É só isso que a gente pode fazer. Tá? A partir do momento que você se estabeleceu, olha, o bem-estar é o nosso objetivo, aí você tem regras objetivas sobre o que é moral ou não. A gente pode não saber qual que é. Então uma analogia que eu posso fazer é tipo um jogo de xadrez. Tá? Então você tem um jogo de xadrez, você pode movimentar as pedras, existe regras pro jogo. Enquanto você e as regras mudam de vez em quando, né? Tá? Mas enquanto você então o que é uma melhor jogada de xadrez depende das regras. A partir do momento que todo mundo concordou com essas regras, tá? Num dado situação existe um movimento que é melhor do que o outro. Sim. Tá? Você estabeleceu as regras, então tá lá, o tabuleiro tá com as peças em diferentes posições. Você pode objetivamente dizer, esse movimento é melhor do que o outro. É lógico que é mais difícil do que parece. É aí que entra, por exemplo, computador jogando xadrez, tudo, né? Se eu tô pensando, sei lá, em 5 movimentos, 10 movimentos, 100 movimentos, não sei o quê. Mas assim, a gente pode não saber qual que é o melhor, mas em geral, existe um movimento que é melhor. Tá? É nesse sentido que eu falo que a moralidade é objetiva. A partir do momento que a gente definiu a moralidade como ser o bem-estar de seres conscientes, tá? A partir desse momento tudo é objetivo. A gente pode não saber exatamente qual que são as coisas. É que nem dieta. Mas né? é um argumento bem kantiano esse, inclusive. Tá, eu não sou um cara de filosofia. Então, bem kantiano isso. Tá? Não, mas é algo assim que, cara,
Não que discorde, eu acho que há sentido na lógica kantiana, que entra novamente dos imperativos categóricos, né? Que são regras morais que a gente segue e são universais, né? Elas têm que ser seguidas a partir dessa questão de você entender como funciona a operação do jogo, digamos assim. Alguém pode dizer, né? Não, tipo, aparece um psicopata. Não, eu discordo dessas regras. Tá? E aí, assim, aí tem que dizer assim, seria uma coisa, não é uma decisão individual, né? É uma decisão coletiva, né? E essa decisão, cara, não é algo assim tão bonitinho, tão fechadinho, tão, né? Que aí que talvez tenha uma certa nebulosidade, né? E vai ter, não tem como não ter, né? Eu acho que é muito difícil você pensar. Aliás, é muito difícil você pensar qualquer operação humana complexa sem nebulosidade, né? Sem essa área cinzenta. Não tem como. Mas eu acho que aí, pra concluir, assim, a minha abordagem, pelo menos, né? Como é que a gente dialoga, certo? Com pessoas que, por exemplo, absolutistas, né? Tipo, vários religiosos, tá? E eu vou dizer o seguinte: não tem outro jeito de falar de moralidade sem falar nessa minha abordagem. Por quê? Vamos imaginar que o André é um fundamentalista evangélico fanático e o Januzzi é um fundamentalista hindu. Tá. Né? Tá lá, entendeu? Eles vão ter que conviver comigo. Então, a única alternativa que tem, além da minha posição, porque eles acreditam no que eles acreditam. Eu não acredito no que ele... Então, nem eu, nem o André concordo com o Januzzi, tá? Então, qualquer um de nós tem uma alternativa fácil, que é, vamos matar o resto. Ou obrigar os caras a acreditar o que eu acredito. Que foi, cara, é a solução humana dos últimos 5.000 anos, né? Acho que desde a civilização, né? Desde sempre, tá? Mas se a gente tirar essa genocídio da jogada, ou tirania, teocracia genocida, né? A gente vai ter que concordar com as coisas, né? E qual que é o único jeito de concordar? Você tem que achar um common ground, né? E qual que é o único jeito? Cara, eu não acredito no que o teu livro disse. Você não acredita no que o meu livro disse. Então a gente vai ter que conversar e vai ter que decidir o que a gente vai concordar. Uma base comum ali. Uma base comum. Então não tem outra. Então, no final das contas, a única moralidade que merece ser discutida, que pode ser discutida e que deve ser discutida é o bem-estar. É muito bom isso. Qualquer outra coisa é perda de tempo. Bem sólido. Well-being. Bem sólido. Pô, acho que é isso aí, cara. Acho que depois dessa aí não tem mais nada pra falar, cara. Acho que você conseguiu sumarizar aí bem o ponto. Algo mais, senhores? Qual é a moral da história? É bom para o moral. E a moral da história, pra mim, é se você estiver aqui no show do El Chan, fure a fila. Não, quem vai em show de El Chan merece que seja furado na fila. Então... Muito bom, senhores. Recomendações. O que vocês têm pra gente? Bom, posso começar. Legal. Eu tenho três recomendações. Eu vou de uma série chamada... da Disney Plus, chamada Mandalorian. É sobre moralidade, tem a ver com religião. Que, aliás, acho que é uma das melhores scores, né? Que são as trilhas sonoras mais massa. Não, é excelente. Tempos, cara. É fantástico mesmo. É um suecos. É sensacional, cara. Não, é incrível. E This is the Way. Assistam, tá? Disney Plus, tá rolando isso. Uma outra recomendação. Aí você pode escolher se você quer ler o livro ou se você quer ver o filme. Eu só vi o filme. Mixed feelings sobre isso. Mas é o Ensaio sobre a Cegueira, que é do Saramago, né? O livro é muito bom. Então, o filme é bem diferente do livro. O filme é bem diferente. Eu vou falar só sobre o filme. Eu sou tendencioso porque eu gosto muito do Saramago, né? Então, eu sempre vou gostar bastante da... Não, é foda. E tem dois momentos de moralidade ou ética lá dentro que são super... Eu terminei... Quando eu tava na metade pro fim do filme, eu tava tranquilo com uma falha de moralidade. E depois que... Aí, de novo, eu falei isso hoje. Quando eu vi um exemplo negativo, eu percebi que o que eu achava que era positivo também era negativo. Que, né, pra quem não assistiu... Vou dar spoilers, tem que ter assistido esse filme. Porque a idade do nosso público condiz isso. É um filme de 2008 lá dirigido pelo Fernando Meirelles. Passa a nossa regra, assim, então tá tudo bem.
Porra. 10 2008 anos, já era, cara, né? mais de 10 anos é 15 anos, né, cara? Então. Não, a regra tem que ser 10 anos. Vamos estabelecer 10 anos. Cara, a esposa do médico no filme, ela é super angélica, porque ela enxerga, ela não perde a visão. E ela não conta isso pra todo mundo e faz com que aquela micro-sociedade que eles criam é privilegiada. Até o ponto que uma outra sociedade tem um cego raiz. E todo mundo da sociedade dela, que já tem uma mulher que enxerga, uma pessoa que enxerga, fica muito puta, porque eles são mais violentos, mais... sei lá. Eles querem dominar e começam a cobrar grana das outras sociedades porque eles têm um cego raiz. Então o resto tá ainda tentando se entender como cego e o cara trata isso de uma maneira natural. É aquela coisa, né? Tem aquele velho ditado que quanto mais você pensa nele, pior ele é, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então, e aí tem um conto, acho que do Arthur Clarke, que um cara cai lá no meio dos Andes, lá no lugar lá, que é onde todo mundo é cego, né? E aí o cara enxerga tudo, ele começa a ganhar não sei o que acontece é que vão cegar ele. Então. E a minha última aqui é uma poesia, cara. E é uma poesia que... Novidade, hein, pra gente isso. Não só eu li muitas vezes, como eu já fui a alguns... Não sei Saraus. Saraus ou sarais? Não sei. Onde se declamava essa poesia, que é uma poesia do Vinícius de Moraes, chamado Um Operário em Construção. Então você vai ter que declamá-la agora pra gente. Ela é grande, vai extrapolar... Então pega o ponto-chave aí, vamos lá. Não, nem vou declamar essa poesia, mas vou falar sobre o que eu interpretei dessa poesia. Quando um operário, ele descobre, ele entende que ele que fez tudo aquilo com o qual ele trabalhou e nada daquilo era dele, era do patrão, ele caiu num dilema moral que é assim, quero pra mim e não acho justo não tê-lo. E por isso que é um operário em construção. Porque vai construindo de operário a meu direito, porque eu fiz com as minhas próprias mãos. E o Vinícius, eu não vou cair na merda de declamar Vinícius aqui, pelo amor de Deus. Bem-vindo ao marxismo. Essas são as minhas, senhores. Muito boa. Bom, assumi agora, acho que um livro que é bem interessante pra ler, que eu já recomendei antes aqui, que é o God Delusion, do Dawkins. Eu acho que ele é meio datado para algumas coisas, mas é um livro bem interessante ainda. Em português ele existe, chama Deus, um Delírio. Foi publicado pela Bantam Books. Eu vou recomendar também, cara, um joguinho, tabuleiro. Eu quase trouxe hoje pra gente jogar aqui. Que chama Trial by Trolley. Que ele brinca nessa questão do dilema do bonde. Que você tem um bonde que vai atropelar necessariamente um A ou B, né? E aí, é um jogo é um party game, né? É um jogo de grupos, né? E em cada momento, cada turno, assim, você tem um condutor que vai ser a pessoa que vai decidir quem vai ser atropelado, né? E aí, a função do grupo é convencer você a atropelar o outro. Sacou? Olha só. Digamos assim, não tem um outro jogo de cartas que é o Cards Against Humanity, né? Que o lema deles é a party game for horrible people, né? Mas o Trial by Trolley também ele é perverso, né? Mas é muito divertido. Ele tem no Brasil. Ele é de uns caras que fazem os quadrinhos, o Cyanide and Happiness. Ele saiu no Brasil pela Galápagos Game, né? E para quem tiver interesse, essa AI, o Delphi, né? É só procurar Delphi. Você bota Delphi Morality e você acha ele no Google. É interessante para brincar. Assim, não é tão produtivo, digamos assim, como o ChatGPT, mas tudo bem. A última recomendação é um quadrinho do Jean Giraud, o Moebius. Quase todo mundo conhece, morreu já. É um quadrinista francês genial, né? Esse cara é um monstro, né? É muito difícil você não gostar dele, né? Ele tem um quadrinho curto que chama O Homem é Bom, né? Is Man Good, que novamente, né, de 77, então acho que eu posso dar spoiler, mas vale a pena ler. Que é um astronauta lá, um soldado, né, tipo um Space Marine, né? Tá num planeta e aparece um monstro lá, um alienígena, e troca tiro, não sei o que, com o monstro. No final das contas, o monstro pega ele e engole. Aí mastiga um pouco assim e fala... e cospe.
Tipo, não, o homem não é bom, né? Mas qual foi o ponto, o compasso de valorização? O sabor do homem. O sabor do homem é ruim. Não. Não quero, né? Esse gibi, ele foi... Errado não tá, né, senhores? Errado não tá. Você acha ele fácil aí falamos aí no nosso canibal residente aí. Você acha ele fácil em várias compilações do Moebius. Ele foi editado no Brasil pela Nemo, né? Eu acho que tá fora de catálogo, mas qualquer sebo, qualquer loja de gibi, você vai achar alguma coisa do Moebius e tem uma chance muito grande de ter essa tira lá. E vale a pena ver, não só a parte artística dela é maravilhosa, assim, é muito bem desenhado, né? Como a história é muito, muito boa, né? É uma história sem diálogo, mas que você pega a mensagem do cara, né? E é isso. Bom, eu tenho algumas recomendações, né? A primeira é aquele livro lá, o Paisagem Moral, do Sam Harris, né? The Moral Landscape. Normalmente, cara, eu vou falar, eu não suporto esse cara, mas ele mandou bem nesse livro. Esse cara é um escroto. É um escroto, é verdade. Eu vou dar uma recomendação, um episódio do Star Trek, série original, tá? Tem uma discussão muito interessante em vários aspectos, né? É o This Side of Paradise, esse lado do paraíso. Basicamente estão lá, o Kirk ele tinha mania de chegar num lugar onde era um paraíso, né? E fala, não, vocês têm que trabalhar, entender, não sei o quê, e foder com o lugar. Tá? Porra, é essa? Não, o cara ele chegava no lugar lá, todo mundo vivia numa boa, metendo, sei lá, comendo bem, vivendo pra sempre, né? Entendo. O Paulo é muito. Ninguém faz sexo. Você está fazendo sexo, não estou metendo. Não, assim, aquela coisa lá, eles chegam, não. Pensa aquela moralidade. Pelo menos não foi varando, né? Não foi varando, Então, e aí ele chega no lugar lá, né? E aí tem, sei lá, o computador o computador que domina o cara, ele vai lá e destrói o computador. Agora vocês vão ter que trabalhar e se foder, né? Mas nesse lugar, o que aconteceu? Eles chegaram, não tinham uns colunistas da federação, eles chegam no lugar, né? E aí, cara, tá diretamente ligado com drogas e coisas parecidas, porque eles chegam no lugar lá que não era pra poder ter vida. Os caras vivem numa utopia, vão viver pra sempre, não tem doença nenhuma, e o Kirk vai lá foder o bagulho e ser tipo uma planta que tem uma substância. É a segunda vez que você recomenda esse. Acho que no último episódio você recomendou também. Mas é um bom episódio. Vale é excelente, né? O Kirk é um cuzão. É um cuzão. Eu gosto dele, mas ele é um cuzão. Ô, Paulo, só uma questão. O Paisagem Moral do Sam Harris tem em português, tá? Tem em português, é isso que eu tô falando. Pela Companhia das Letras. Exatamente, esse tem em português, né? Tá, tem um outro livrinho, tem em português também, do Philip Pullman, O Bom Jesus e o Infame Cristo, The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ. Então ele trata o que a gente chama de Jesus Cristo, que Cristo na verdade é Salvador em grego, né? Ele trata como se fossem dois personagens. Então você tem o bom homem Jesus e o salafrário, o canalha Cristo. Né? Então ele é interessante, tem vários aspectos ali bem interessantes aí. Multipersonalidades, né? Eu queria também recomendar, tem um autor, o cara na verdade, quanto mais velho, mais babaca ele foi, né? Mas ele escreveu um livro, não é o primeiro livro, né? Tem até o filme o Januzzi discorda, mas eu gostei bastante do filme, que é o Ender's Game, né? Nossa, eu acho um lixo aquele filme. Tá. Mas não é o. Não, o Orson Scott Card é um baita escritor. É um baita escritor, mas depois ele foi ficando um babaca, né? Mas ele ficou muito fundamentalista, né? Exatamente. A religião mas nessa sequência ele é mormon. O livro original acho que é de 84, que é o Jogo do Exterminador, tem em português, né? Aí tem o livro seguinte, é muito bom o livro, né? O livro seguinte, que eu acho que tem alguns aspectos fantásticos, certo? Que chama O Orador dos Mortos. Speaker of the Dead. Speaker of the Dead. Mas a trilogia, né? Exatamente, né? Então, a ideia, assim, ele tem uma ideia que eu discordo dela, mas eu acho ela interessante. Que é, se você conhecer uma pessoa, conhecer de verdade, ou seja, todas as circunstâncias, todas não sei o quê, toda a vida dela, tudo o que ela viveu, você vai amá-la. Tá? O Speaker of the Dead é o segundo, na verdade. É o segundo. O terceiro é o Genocide. Isso. Genocide, né? Exatamente. Né? Então,
Mas ele é muito interessante nesse sentido, tá? Essa discussão, né? Que ele fala literalmente, se você conhecer uma pessoa, tipo Hitler, se você conhecer todas as circunstâncias, você vai amá-la, né? Eu discordo, porque não tem contexto, não tem contexto. Mas essa é a base cristã dele. É a base cristã dele, que é justamente que eu acho que eu acho fascinante, mas eu acho também perigosíssimo, porque Deus é amor. A gente sempre ouve isso, né? Não, cara, eu acho que muito mais importante do que amor é empatia. Com certeza. Concordo plenamente. Tá? É empatia que eu acho que é a essência de uma sociedade moral. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo esse livro. Viu? Não, o livro é muito bom. O livro é muito bom. Né? O livro é muito bom. Mas ele tem toda essa discussão, que é justamente... É uma empatia extrema, né? Tá? Então, se tipo, Bolsonaro, eu nunca vou amar ele ou a família dele, porra nenhuma. Não tem contexto que eu vou fazer amar esse cara. Mas eu consigo ter empatia, puta, nem isso. Mas assim, o que eu acho que a base da moralidade, aí eu tô falando racional, né? É a empatia, se colocar na posição do outro. Muito bom. Tá? Bom, senhores, uma coisa que eu tenho a dizer é que foi um prazer estar com vocês presencialmente aqui. Fazia tempo, né? Fazia tempo. Muito bom. Fazia tempo. Obrigado aí pra quem ficou até o finalzinho do episódio, né? Obrigado, galera. Novamente aí, quem puder ajudar a gente, tamo junto e obrigado aí pela paciência. Pros próximos capítulos, a gente tem uma ideia aqui que a gente tá criando, tá? A gente vai abrir um grupo dentro do Telegram, um grupo só pra membros patronos. Pra falar mal do careca do STF. Careca do SF, não é você não, cara. E a gente tá com essa ideia aí, a gente vai começar agora. Já temos alguns membros dentro do que ajudam a gente, que já vão estar lá automaticamente. Vão participar de um pós dos nossos episódios e também vão conseguir opinar e participar de episódios com ideias ou mesmo pautas, né? Pautas e talvez até participar de episódios com a gente quando essa ideia estiver ligada à pessoa, enfim. Tá? Isso aí a gente tá desenvolvendo. No próximo episódio a gente conta mais sobre já vai estar muito certinho, muito esclarecido lá no Apoia-se. A gente bota certinho as vantagens, os benefícios, né? Só vai ter um malefício, que é ver a gente ao vivo, né? Assim, que aí realmente eu não desejo isso pra ninguém, cara. Então, mas aí vamos dizer que é um dano colateral, mas tudo bem. Bom, é moral ou imoral? Eu acho que é amoral você, mas tudo bem. Não, eu acho que é imoral, cara. Beleza, galera. Um abraço, tudo de bom. Valeu, galera. Até mais.